uma coisa que eu fui empurrado, né, por essa internet, essa coisa toda, foi muito rápido. Eu virei vida, assim, muito rápido. É engraçado, porque você falando, você vai se adaptando e o maior erro que a gente tem é negar que isso vai acontecer. A gente começa a fazer um paralelo da tua sombra, porque a tua mão esquerda é tudo aquilo que você não quer, é tudo aquilo que você nega em você. Engraçado, porque minhas filhas, eu conversando com elas, a gente fala absolutamente de tudo, de assuntos que são realmente polêmicos, alguns tabus, a gente tem muita liberdade para conversar. Cara, centenas de pessoas cantando as minhas músicas depois de muitos anos, eu fiquei com medo de, tipo, chegar lá e não rolar. A gente perceber que a decisão tinha sido errada. E eu tenho certeza que eu fui equivocado, né, que eu tomei a decisão de ser mais conservador. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Normal, né? Porque você sabe que tem um especial, uma sobe e puxa a outra. Nessa super temporada, 10ª temporada comemorativa de 1 ano. Passou voado. E o pessoal falou, não, normalmente é temporada comemorativa, normalmente é evento, né? Tem aquele primeiro episódio é demais e fecha com chave de ouro. Não, vocês estão percebendo que cada episódio um é melhor do que o outro, é sensacional, tá incrível. Tenho certeza que quem tá assistindo já tá maratonando aí a 10ª temporada. E como não poderia ser diferente, numa temporada especial, tem alguns convidados especiais, que daqui a pouco você já tá passando a câmera, você vai estar vendo o rostinho, e eu lembro dela, acho que eu lembro dele, acho que eu já vi ele. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Mas antes de apresentar os convidados, eu gosto do início... Ah, não, calma aí. Antes de falar de apoiador, tem que lembrar agora que você tá vídeo, eu recebi feedback lá dos meus filhos e tudo. Papai, tem que falar pra seguir o canal, tem que falar pra aperta o sininho, dá like. Então você não pode esquecer, porque muita gente assiste, mas esquece de seguir. Então, galera, já aproveita no início aí, aperte, siga os canais. A gente tá, não só você tá vendo aqui o vídeo no YouTube ou tá ouvindo no Spotify, mas também tem um super corte lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Estamos tudo quanto é lugar, levando conhecimento, levando conteúdo bacana pra vocês. Então, mas antes então de falar dos convidados, o que acho que é super bacana? Quero agradecer os apoiadores, porque vocês sabem, levar esse nível de conhecimento para inspirar pessoas, acho que é super importante. Então, obrigado a Bidu e a Cliente S.A. estão aí desde a primeira temporada com a gente. Valeu pelo apoio. A Uso Digital, que está com a gente já há bastante tempo. Hoje, enfim, uma das maiores plataformas de comunicação digital, omnichannel. Então, obrigado, André e turma. E vou voltar no final para falar sobre a Uso Digital. A Target RH, acho que muito do que surgiu aqui também é um super parceiro, que hoje é um hunter executivo, contrata para Cileve, presidente de empresas, mas surgiu muito dessa ideia do podcast, já falei algumas vezes, de assim, as pessoas têm dificuldade de falar dela mesmo, né? Você vai apresentar, você fala do teu projeto, da tua empresa, das tuas entregas, mas você falar de você mesmo, realmente você tem uma dificuldade. Então, obrigado pela ajuda e pela ideia de estar aqui com a gente. E 2 novos parceiros, vocês sabem, eu já falei no outro episódio, tivemos comemorações, vocês estão assistindo agora, a gente comemorou 1 ano, então teve alguns parceiros também apoiaram a gente no Happy Hour, que é a Connect CX, que hoje é um BPO offshore, só que offshore diferente, normalmente você pega empresas de fora para atender no Brasil, e ele até por questões de custo, performance, ele está levando empresas brasileiras para atendimento português fora do Brasil também, para ter um equilíbrio, enfim, de onde são mais baratos e tudo. Então, uma ideia super bacana, uma startup super bacana que hoje está voando. Parabéns à turma da Connect CX e a turma da Robson. E é engraçado porque o Robson, hoje eu tenho Bidu, parceiro há muito tempo, o pessoal falava, não, a Robson é concorrente da Bidu. Gente, não é. São 2 empresas complementares, eu utilizei, um dos convidados aqui também utilizou. Então a Robson é uma mega plataforma de performance, de autogestão, de engajamento. Então dá para poder otimizar muito essas operações, isso é muito legal. Fechado? Obrigado, turma do Podspace. A Sabrina tá ali na produção também. Muito legal. Por que eu falei que ia voltar ao uso digital no final? Porque vocês já perceberam nos outros episódios que a gente tá de casa nova, né? Novo cenário. Então esse aqui é um super espaço aqui da Uso Space, parceria com a Podspace. Então obrigado também à Uso Digital que criou esse espaço de podcast pra gente vir pra cá e trazer, levar mais ainda qualidade pra vocês. Legal? Vamos nós agora? Vamos começar a brincadeira? Primeiro eu vou agradecer. Obrigado, Michelle, de novo por você estar junto aqui. A agenda dessa mulher é complicada e agora ela tem novidades boas. A agenda vai ficar mais difícil ainda, então a gente conseguir trazer ela aqui para você compartilhar um pouquinho e me ajudar. Foi super, super
é importante, principalmente nessa comemoração. Super obrigado por estar aqui. Animado a fazer agora do lado de cá, fazer as perguntas. Ó, querem conhecer muito o segredo da Michelle? Terceira ou quarta temporada? Acho que quarta temporada. Quarta temporada tem um monte de segredo lá, mas hoje a gente vai tentar puxar alguma outras coisas dela também, tá? Mas Bacana. super obrigado. Imagina, Wellington, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer poder contribuir de alguma forma. A gente que está nesse universo de CX, nesse universo de lidar com pessoas, porque ao final de tudo são pessoas. Como é que a gente interage, como é que a gente se relaciona com pessoas? Então, assim, para mim é um privilégio e é um prazer. Prazer imenso. A minha agenda é complicada assim, mas a gente sempre dá um jeitinho de estar aqui com vocês. Bom demais. E hoje a gente vai dar mais... Vamos tirar aqui. Você tava do outro lado, a gente Não, apertou tô adorando tá desse lado aqui, eu tô adorando. Que era mais fácil, né? E agora vamos conhecer nossos 2 super convidados. E assim, eu queria agradecer, normalmente eu gosto de agradecer por 2 motivos. Um, óbvio, pelo tema de agenda, que é completamente... Você tá para um lado, tá no outro, trabalho, é projetos, seja o que for. Mas principalmente vocês estarem compartilhando um pouquinho da vida pessoal de vocês para inspirar outras pessoas. Porque normalmente você tá aqui no trabalho, tá fazendo palestra e tudo, você tem ali a sua vida profissional. E você abrir um pouquinho, tirar esse crachá empresarial ou profissional para falar um pouquinho da sua vida, para também inspirar outras pessoas, então acho que isso é super genuíno, né? Então, super obrigado por você terem topado, super obrigado por estarem compartilhando. E como vocês já sabem, a gente vai fazer só aquela primeira rodada para vocês relembrarem quem são eles, mas depois a gente vai tirar esse crachá aí, vamos tirar o LinkedIn para poder vocês conhecerem quem eles são de verdade. Eu já conheço um pouquinho das histórias, mas hoje eu vou querer descobrir coisa nova, tá? Porque eu não quero as coisas que eu já conheço. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira rodada? Que a gente chama de rodada de LinkedIn. É só apresentarem como é que hoje, atualmente, as pessoas conhecem profissionalmente vocês. Como é que reconhecem profissionalmente vocês. E aí depois a gente tira e vamos para as perguntas boas, certo? Super, super obrigado por vocês toparem estar aqui. Vamos primeiro, Lucão? Vamos lá. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo convite. É um prazer gigante. Primeiro porque eu sou espectador, né? Então eu acho muito legal toda a iniciativa que é feita aqui. Aprendo demais e tenho certeza que vou aprender porque só tem fera nessa mesa. Só fera. Obrigado pelo convite. Poxa, eu acho que essa vai ser a única parte que a gente vai falar um pouquinho de profissional. Então, para quem não me conhece ou para quem quer lembrar, meu nome é Lucas Ledra. Eu já tenho ali 24 anos de carreira como executivo, normalmente de empresas de telecomunicações, nas áreas de marketing, vendas, atendimento, expansão, growth, etc. Mas, acima de tudo, eu gosto de falar que eu sou gestor de gente, né? Não importa qual que é o business, não importa qual que é o tipo de negócio. O que importa é que por trás de todo negócio a gente tem as pessoas. Se você não conhece das pessoas, você não tem um negócio. É um chavão que precisa ser repetido porque ele é muito, muito importante. Verdade. E para mim é muito legal poder partilhar um pouquinho do que eu sei aqui, mas principalmente aprender e ouvir todo mundo que está aqui, aprender com o feedback da turma que vai estar nos assistindo. Depois a galera vai dar feedback, né? Muito Depois legal. assiste e recebe lá. Eu como espectador, eu sei como é que é a troca. É uma troca muito bacana. Obrigadão pelo convite. Vai ser ótimo. E depois um segundo super... Será que vocês lembram dessa pessoa? Cadê? Me empresta aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar desse super profissional. Vocês só vão pegar agora, depois a gente vai esquecer isso, hein? Será que conhece esse outro super convidado aqui? Que é uma pessoa que, putz, eu tenho um carinho especial, conheço muito da história. Enfim, eu vou falar que, pra mim, é palestrante. Ele vai falar um pouquinho, mas que conseguiu inspirar, inclusive já participou de palestra muito legal. desse grande amigo, mas vamos deixar que ele se apresente. Vamos lá. Olha, Obrigado, prazer amigo. estar aqui com vocês, gratidão pelo convite. É muito bom, né? Até para mostrar também que nós da área musical também temos nosso espaço profissional, né? Porque é tido tanto como uma coisa assim graciosa, uma coisa divina, que as pessoas esquecem que também é um trabalho, né? É verdade. É um trabalho é verdade. com todos aqueles pormenores, mas assim, quando a gente está cantando, pelo menos quando eu estou fazendo a minha arte, eu esqueço que eu estou trabalhando. Ok, É legal. uma coisa que realmente, quando a gente está fazendo, executando, mas tudo que a gente faz para chegar até esse momento tem tudo a ver com o trabalho que vocês fazem, que é de gerir pessoas, de conexão, de fazer essa comunidade viva, né? E essa comunidade está cada vez mais bonita, assim. Eu vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, então é bastante história já construída. Pra contar, né? Você lembra quem era ele? Lembra? Não, Eu sou o de Black. De Black. E, vamos pra reconhecer, pra reconhecer a música, né? Vou fazer aqui 1 minuto aqui. Vai. Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você
não vai passar, não vai. Aí, boa. Lembraram, né? Lembraram? Agora vocês vão conhecer a história desses dois feras que eu conheço bem. Você fala assim, ih, cara, essa música aí muita gente lembrou do passado. Aí o pessoal que tava namorando usava lá. Já embalou muito romance. Essa já embalou muito romance. Mas e é muito bacana as histórias dos dois que a gente conhece um pouquinho e que eu já conheci da Michelle, porque as pessoas quando vê lá no sucesso grandes executivos, um grande profissional, não sabe dos desafios, dos erros, dos acertos, quais caminhos seguiram e de tomadas de decisões. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho. Estou super animado. Eu vou fazer... Você quer fazer a primeira pergunta ou eu faço a primeira? Pode seguir. Pode seguir? Então eu vou fazer a primeira e depois você manda uma. Só que antes da primeira pergunta eu queria falar o seguinte. Já assistiu, já conhece, vai ter... Não pode esconder, é o seguinte. Como vocês são chamados fora do momento profissional, fora do mundo corporativo, seja por amigos de infância, por familiares, apelido, alguma coisa, tem algum apelido, alguma outra forma que vocês são chamados fora desse que a gente não conhece, né? Que a gente não conhece. Cara, o meu é muito, acho que é até fácil olhar a imagem e já associar o apelido, né? Então o pessoal costuma me chamar de Lucão, é dentro de casa, é fora de casa. Aqueles mais irônicos chamam de Luquinha, né? Para deixar mais carinhoso e fazer o invertido. Para fazer. Mas é assim, mas não tem nenhum... Normalmente é assim que eu sou conhecido dos meus pais, irmãos, meus amigos. Tá variando aí entre Lucão e Luquinha. E Luquinha. Exatamente. Boa. É verdade, né? E tem algum outro, além do profissional do vídeo do The Black? Tem o que acontece que, quando a gente tem um nome artístico, né? As pessoas se abraçam ali e já sente que tá te chamando pelo nome artístico. Porque sempre perguntam, né? Quando estão com mais intimidade. E aí, seu nome mesmo, qual é? E aí eu coloquei o Vinícius de Black, depois de um tempo, para as pessoas ligarem, né? Criar uma ponte entre as duas coisas. Mas o de Black é tão forte. É verdade. Cara, que não tem jeito. Eu posso falar assim, meu nome é Vinícius de Black, é artista. Ela falou, tá bom de Black. Mas não tem nenhum outro, não? Amigo de infância, que cara, de infância. Vinícius. Agora vamos lá. Catinguelê, quando eu era moleque. Mas por causa do grupo? Por causa do salgadinho. Salgadinho? Eu raspava o cabelo e cantava na aula. Lembra? Do Havaí. O pessoal cantava uns pagodinhos e falava, ele é cara do salgadinho. Eu tinha esse apelido do Catinguelê, já tive apelido de Geleia. Já tive vários apelidos quando era moleque, mas... Super Choque. E negócio do cabelo também, porque eu uso há muitos anos. Antes de ter moda, assim... Porque foi moda na década de 70, né? Ter o cabelo black grande, mas quando chegou ali, na minha juventude ali, 90, né? Anos 90, ali já não era uma coisa que as pessoas faziam, né? As pessoas raspavam o cabelo. Então era tipo, ou cabeludo, ou cotonete de orelhão, essas coisas assim, sabe? Nem tem orelhão mais, gente. Orelhão não melhor nem tocar nesse assunto. Tá entregando a idade. Boa. Não tem orelhão, não. É isso aí. Nunca trabalhei com isso. Não, e a gente tá falando de telecom, a gente teve aqui, se não me engano, foi no primeiro episódio, gente, estamos nos 10º. No primeiro episódio, o Bruno Gobato lá do Brinquedos Estrelas estava comentando uma situação que aconteceu com ele, que estava no andar e as pessoas tiravam o telefone do gancho para não atender cliente. Aí quando falou tirar o telefone do gancho, aí um olhou pra cara do outro assim, as pessoas não sabiam, pessoal, é como se botar no modo avião, aí botar no modo avião e tirar do modo avião, né? Porque tirar o telefone do gancho, que eu falo assim, o que é tirar o telefone do gancho? Caramba. Mas vamos lá, vou mandar a primeira e depois a Michelle manda a segunda e a gente vamos aqui no bate-bola. Então, já que eu vou fazer a primeira, eu vou fazer uma primeira padrão. Tá? O que é o padrão? São grandes profissionais, reconhecidos e tudo, mas quando a gente vem das nossas origens, nossa infância, não necessariamente eu já, teoricamente, não era isso, eu não sabia se era isso que eu queria. Então, a primeira pergunta é que assim, como eram vocês nas origens, lá no pequenininho, e o que vocês imaginavam, assim, o que eu iria ser quando crescer? O que eu imaginava, assim, com seus 6, 8, 10, 12 anos? Putz, cara, acho que eu quero ser professor, acho que eu quero ser dentista, acho que eu quero ser atleta, jogador de futebol. Aquele tipo, o que eu queria ser quando crescer, pensando lá no início mesmo, na juventude? Começo? Porque você vai ter uma história boa que eu já vi. História não falta, né? Vamos contar. Cara, eu acho que eu não fujo muito do padrão do moleque que tá acostumado a crescer com a bola de futebol debaixo do braço, né? E aí tive a sorte de poder jogar futebol até ali meu início
da minha juventude, quando aí, talvez, não menos por uma opção minha, mais por uma imposição, e eu diria que acertada dos meus pais, eu deixei a bola de lado para poder pegar nos estudos. E a partir de então eu sempre acreditei mesmo que eu seria médico. Mas eu nunca passei nem perto de qualquer tipo de aspiração ou preparo para me tornar médico. E o que é mais engraçado... Tem voz de médico, não tem voz de médico. E o que é mais engraçado, eu atuo há muitos anos, o Wellington sabe, como executivo de telecom, mas eu sou formado em engenharia de alimentos. Que não tem nada a ver. Eu sou especializado em cervejaria. E nunca trabalhei com esse tipo de... Que legal! Aí, ó. E nunca trabalhei com esse tipo de business, né? A vida vai dando umas voltas que a gente não imagina que vai acontecer. Porque naquele negócio você está fazendo faculdade, aí você começa a trabalha num setor em que você consegue conciliar os estudos, né? Com a carga horária mais baixa, de repente você se identifica com esse setor e aposta ali E vai embora. tua carreira toda ali. Então, tudo que eu fiz ou tudo que eu aspirei fazer não tem nada de relação com a minha formação básica. Né? É óbvio que depois você vai aperfeiçoando e vai desenvolvendo conhecimentos, vai estudando para cá, para lá, vai fazendo cursos para ficar mais próximo do que você faz. Mas a minha carreira em si não tem muito vínculo com aquilo que eu estudei. Mas aí até eu aproveitar só uma pergunta antes de passar pro Vinícius. A decisão de parar de jogar bola, porque ele chegou a jogar, a decisão... Foi. Foi realmente, eu não tenho jeito, eu jogo mais ou menos. Você olhou assim, realmente, não adianta... Ou não, cara, eu sou craque, mas como menos de 0,5% dá certo. Como é que foi essa decisão? Porque imagina um sonho de criança e de vez em quando dos pais, você fala assim, não, cara, vamos cortar aqui, vamos acordar... Ou não, né? Porque a minha história foi um pouco parecida, mas foi uma decisão extremamente mesmo. Faz o que você quiser. Jogar futebol, não. Agora a moda é vôlei. Não, vamos pro vôlei, mas eu não cresci. Não, cara, vai trabalhar porque não é aqui, não é. Não foi, mas essa mudança foi... Essa decisão de deixar de ser atleta ali por isso que na juventude é no início, né? Porque o Lucas poderia estar agora um jogador do... Poderia não. Poderia não. Tá respondendo. Não, cara, eu vou te dizer que eu cheguei a jogar seriamente, mas era esforçado, não mais do que isso, né? Não mais do que esforçado, tinha um ou outro talento, mas dentro ali de uma média, daquela média que fica dentro da massa, que normalmente não vai adiante. Entendi. E aí chega um determinado momento que você começa a ter uma carga grande de estudo que é difícil conciliar, né? Com treino e etc. E é muito jovem, você acaba pendendo para o lado que você acha que é o lado mais correto, e eu acho que realmente foi mais correto, porque talento realmente não ia me levar longe, não. Boa. Não, porque eu falei isso, eu perguntei para ver o cenário, porque eu vivi isso, de assim, era escola, treino, e descanso. Escola, treino, descanso, final de semana, jogo. Ao ponto de... Eu falei isso até acho que no episódio anterior. Uma vez eu fui no fliperama. O fliperama era uma máquina que você tinha assim, que o videogame você... É verdade. Colocava uma ficha, que você botava uma moeda. Que o pessoal falou, você mora aqui ainda? Eu falei... E aí por isso que muitas pessoas que jogam acabam desistindo, é muito pesado, mas boa. E aí, você, o que eu queria ser quando crescer? O que eu era jogador também? Tinha jeito? Não... É legal, né? Porque quando a gente junta muita gente assim numa mesa, a gente acha assim, pô, a história das pessoas não vai ter nada a ver com a minha. E aí a gente vai cruzando histórias, né? E a gente vai entendendo que, cara, aqui, essa história dele aqui é contraponto da minha e é a favor da outra. E, em contraponto da dele, a minha história com futebol nunca rolou, né? Que eu nunca... Não, nada a ver com futebol, nunca tive aproximação com o esporte. Porém, eu fui para a arte, né? E a arte e o esporte, elas ocupam o mesmo espaço que é o espaço do... uma profissão, pelo amor de Deus. Você não vai querer ser jogador de futebol, você não vai querer ser cantor, você não vai querer... Isso é algo comum, né? Algo comum que a gente enfrenta hoje em dia, que é a diminuição do valor daquilo que não está ali, né? Nos lugares, por exemplo, você é um empresário, você é um médico, você é um advogado. Então, meus pais falavam, não, tu vai ser o quê?
Aí eu falava na época, né, que eu queria falar alguma coisa, né? Advogado, né? Advogado. Médico. Tal. Quando eu fiz 10 anos, eu já sabia que queria ser cantor, né? Eu já tava Com no 10 coral, 10 anos. Coral da escola, já era solista. Aí mesmo? Já era solista. É engraçado, eu sempre conto essa história, porque é muito engraçado isso. Meus pais trabalhavam muito, são cabeleireiros, né? E aí, eu sempre fazia apresentações na escola como solista na frente do coral. Aí eu chegava na frente do coral pra cantar, cantava e sempre tinha alguém chorando. E as pessoas vieram falar assim, a sua mãe tava chorando. Eu falei, não era minha mãe, não. Não era minha mãe. E eu ficava sem entender, era muito criança. Mas eu só lembrava assim, pô, minha mãe não veio. Mas eu não entendia que já tinha um talento ali, já existia alguma coisa. Então, basicamente, eu sempre quis ser cantor, mas enfrentei toda essa dificuldade e fiz curso de cabeleireiro. Porque meus pais eram cabeleireiros e esse... O primeiro, nessa tua infância ali, o primeiro atividade, o primeiro trabalho, o primeiro estágio, alguma coisa, foi com o quê? Já foi alguma coisa ligada à música ou não? Você chegou a... Foi ser salão mesmo, já novinho, você foi lá, já tava fazendo... Auxiliar de cabeleireiro. Porque eu falei, mãe, eu já tava cantando, já tinha coral e tal. Eu falei, mãe, eu quero estudar música. Mas você vai estudar onde? Vai fazer o quê e tal? Não, tem um curso grátis, livre, porque é sempre assim. Não tem nada sério, né? Pelo menos na minha época não tinha. E aí ela falou, então vai fazer o curso de assistente que você vai ter a sua profissão e vai poder se virar. Aí eu fui fazer. E começou lá. Isso é interessante da conexão que ele faz, assim. Tem conexão, é aquela... diferente, eu não fiz curso de cabeleireiro, não tenho dom, mas não passo nem perto de cantar, né? De jogar, eu joguei vôlei, não joguei futebol. Mas é atleta, então, assim, joguei vôlei, mas essa conexão de você precisa ter uma profissão, como você você precisa ter uma formação, e sempre ia mais na vibe do tradicional, né? Sim. Do que é, das profissões tradicionais. Puxa, O pessoal acha que é mais seguro, né? Exato. Você fez engenharia de alimentos, era uma das minhas opções. Mas eu fui para relações públicas. Minha mãe quase morreu a hora que eu falei, vou fazer relações públicas. Minha mãe falou, que é isso, menina? Eu falei, mãe, é comunicação, é o que eu curto e tal. Então, assim, é muito essa conexão que a gente vê entre as nossas vidas, né? E isso acontece nessa mesa, mas acontece fora, acontece com cada um que a gente tem essa interação, a gente se vê. Porque as situações se replicam, né? Verdade. É muito, você falou sobre isso. Sempre cruza, é incrível isso. Manda aí, aproveita e já manda uma Agora pergunta pra eles aí contigo. agora. Aproveita que já agora... Pega leve. Não, super leve. Não, brincadeira. Tá, impressionante a gente ver a trajetória de vocês contando um pouquinho como ela foi se construindo, né? Ao longo dos percursos, a gente sabe que a gente tem alguns obstáculos. Queria que vocês partilhassem com a gente qual foi, né? Nesse início. Eu sei que ao longo da carreira a gente tem vários, hein? Mas no início dessa carreira, qual foi o principal obstáculo que você falou assim, cara, na hora que eu vi, era uma montanha, um iceberg na minha frente, mas depois foi assim, sabe aquela guinada de aprendizado que eu levo pra vida? Legal. É bom você falar isso, porque você vai retomando algumas coisas que aconteceram na vida, né? E aí, já há alguns bons anos, né? Muitos anos, inclusive, você começa a se deparar com coisas parecidas que você falou, que foram muito obstáculos, né? É muito difícil a gente desassociar tudo que a gente viveu até aqui sem falar um pouquinho da carreira. Até porque as coisas acabam se misturando e minha carreira tem muito direcionamento na minha vida. Eu me lembro quando eu tinha de 20 para 21 anos que eu aceitei o primeiro desafio longe de casa, né? Então, é uma mudança para uma empresa nova, para uma área nova, com pessoas que você não está relacionado, né, para viver em um outro lugar, longe dos familiares, longe do seu convívio rotineiro com amigos, etc. E que, na época, foi um baita desafio, né? Eu, morando em Goiânia, graças a Deus já dei uma boa rodada nesse Brasilzão de meu Deus, mas não imaginava que isso pudesse ser possível àquela altura, né? Com 20, 21 anos, você tendo que fazer uma mudança desse porte, né? E eu pai muito jovem, né? Fui pai com 22 anos, então você tinha toda uma circunstância que normalmente você procura ali uma segurança onde você está no meio que você está ali habituado, né? E eu fiz uma mudança de cidade. Àquela altura, eu fui para Brasília, depois já vim para São Paulo, depois fui para o Rio, fui para Curitiba, etc, etc. Mas isso acabou sendo um grande impulsionador de outras coisas que vieram por vir. Porque hoje eu moro em Hidrolândia, que é pertinho de Goiânia. Eu optei recentemente por morar no mato. Então, moro
moro num sítio meio isolado de tudo, mas eu nunca tive e não tenho até hoje nenhum tipo de amarra à geografia, ao CEP. Eu sou, talvez por esse primeiro desafio que eu aceitei lá atrás, no comecinho da minha carreira, eu sou um cara que gosta sempre de estar em muito movimento físico mesmo, né? O Elton me conhece há bastante tempo e eu sou um cara de sola de sapato. Então, eu gosto de estar nas pontas e não raro eu gosto de mudar de cidades, mudar de ambiente, mudar de empresa, mudar de negócio. E esse desafio que aconteceu lá atrás talvez tenha sido um grande impulsionador para as coisas que eu gosto de fazer, que estão muito relacionadas a essas mudanças. Mudança, para mim, é um negócio que sempre me brilha o olho, assim, e literalmente brilha. Né? Se eu falo que eu vou para um lugar, se eu falo que eu vou mudar para uma cidade, é algo que me deixa extremamente animado. E que no começo foi encarado como um baita de um desafio, porque você está saindo ali de uma situação de pleno conforto, em casa, próximo de quem te ama. E isso é muito legal, né? Porque a mudança, ela gera desconforto. É. Em qualquer área da nossa vida, ela vai gerar Verdade. desconforto. Mas você traz uma perspectiva muito positiva que dita a tua vida até hoje. Exato. E isso que é te legal, di- né? e a gente Poderia fala ser o inverso e hoje não, dito hoje. Exato. E você fala... Você se diverte com isso. Cara, eu adoro a história de eu moro isolado. Eu não moro... Eu moro aqui em São Paulo, eu moro na Granja Viana, mas eu moro com uma área térrea, com bastante espaço, mas assim, ainda chego No sítio, na afastado. fazenda. Eu curto bastante. Sítiozinho é legal. E na fase que eu tô, minhas filhas já quase adultas, eu tenho uma filha de 20, 17, então só sou eu e minha esposa. Tô naquele estágio, né, de vida que... Vou estar plantando, vai plantar. Tem um tempo eu gosto de cuidar ali da plantação, do pé não se dá conta, dar aquela parada na grama, fazer aquele serviço que normalmente você não está acostumado a fazer. Né? Mas é fase. Eu não acho que vou ficar lá para sempre. Eu também não. Acho A gente se conhece pouco, mas já te conhecendo não um pouquinho. Vai gastar daqui a muito pouco, tempo. Pra aguentar. Vou botar assim, Lucas Cigano, né? Lucas Cigano. Mudança, cara, é o que eu falo de conexão, né? Mudança é meu segundo nome, né? Tipo, é isso que me ajuda muito, assim. Não tá apegado às coisas que passaram e sempre tá renovando. Então, como a gente fala de sair um pouco dessa coisa da carreira, porque a gente sempre fala disso em milhares de experiências, né? De conversar, mas falar um pouco da vida pessoal da gente, daquilo que a gente carrega, independente do que tá acontecendo. Eu acho que esse foi uma das coisas que me ajudou muito, foi não ter esse apego às coisas e sempre me ligar que o novo é uma oportunidade, né? Sempre uma oportunidade de se conhecer melhor, porque você se coloca em condições furadas às vezes, né? Aquela furada te coloca em outro patamar. E assim, só para arrematar isso, eu tenho uma história muito legal, que é a primeira vez que eu ganhei um prêmio internacional foi para Espanha. Na verdade, não ganhei o prêmio, foi o filme que eu fiz, eu fui protagonista de um filme. E aí a gente ia para Espanha. Só que eu ia sozinho e eu tinha 22 anos, indo para Espanha. E eu tinha acabado de sair da comunidade, eu morava numa comunidade chamada Gardenia Azul, lá do Rio de Janeiro, bem famosa, ali do lado da Cidade de Deus, o mundo todo conhece, né? Do ladinho. E aí, tinha conseguido ir pro bairro que eu sempre sonhei, que era Jacarepaguá Freguesia. Tava comemorando e, de repente, veio o lance de viajar para outro país. Eu falei, cara, vou para outro país, como é que é isso? Então, a diretora vai na frente e você vai atrás outro dia. Eu falei, mas eu vou sozinho? Mas eu não falo espanhol. Tipo, eu não falava espanhol, eu não... vamos embora. E aí, o que aconteceu? Fui viajar para uma empresa que eu não vou falar o nome, porque essa empresa quase acabou comigo. A empresa parou em Portugal, atrasou. A conexão em Portugal, que é para Espanha, atrasou 5 horas. Resultado, eu era para chegar às 6 horas da tarde na Espanha. Eu cheguei às 10 da noite. Não tinha ninguém me esperando. Putz. Era de noite, em outro país. Eu tinha 22 anos e eu conhecia mais a minha comunidade do que qualquer outra coisa. Tinha ido para São Paulo umas 2 vezes. Então, quer dizer, eu não sabia o que fazer e, de repente, a gente tem que se virar. E o novo, e aí eu abracei o novo, falei, eu vou falar portunhol. E aí eu convenci um taxista de me levar até a cidade, porque era outra cidade, era em Granada que eu tinha. Era outra cidade, não dava pra ir andando, fazer qualquer coisa assim. Aí eu consegui falar um portunhol, ele me levou sem entender, eu sem entender ele. A gente foi conversando o caminho. Eu parei num lugar que era tinha tipo um banco, e eu tinha aberto meu cartão internacional, consegui sacar um dinheiro, paguei pra ele.
E aí ele me levou sem eu saber o endereço, porque as pessoas que iam me levar pro lugar, eu só sabia a cidade. Ó. Só que eu cheguei na cidade, perguntei, né? Festival de cinema, festival. E aí eu consegui chegar no hotel. Chegar lá. Cara, foi tipo... Cheguei às 3h30 da manhã. Você imagina, foram as 3 horas mais tensas que eu podia viver com 22 anos. Você quer coisa mais legal do que isso? Porque assim, eu vou falar pra vocês. Qual que é o... E perdão na expressão, mas eu acho que não tem nada melhor que reflita isso. O tesão da mudança, tesão mesmo da mudança, é você poder conhecer gente nova, você poder se conectar de novo. Você lembra do detalhe de quem te transportou até você Até no fazer uma cartão pergunta. tirar, Até você fazer uma pergunta. Cara, esse tipo de conexão, quando você tem, quando você se abre para o novo, quando você está disposto a viver coisas que você não viveu, é o que te carrega em termos de memória, de lembrança. Eu costumo dizer, como passei por muitos lugares, muitos trabalhos, as pessoas falam assim, poxa, quais foram as realizações? Eu prefiro falar de quem foram as pessoas que eu conheci, Legal. com quem eu trabalhei, com quem eu tenho e mantive relação e conexão até hoje, porque isso é o que é duradouro. Verdade. É isso que é longevo. Poxa, seu resultado foi lá, foi bacana, surtiu um baita de um crescimento, ótimo, bacana, fica lá. Cara, mas a relação que você estabeleceu com as pessoas, o vínculo que você cria, que se torna perene, isso é mais valioso que qualquer coisa. E experiência é isso, né, cara? Exato, a palavra E é sobre essa. isso, né? Não. Pessoas e experiências, não Não, coisas. mas é cenário de viagem, assim, é cenário extremo, né? Porque cenário você... extremo. Até hoje é normal, você vai viajar, fazer alguma coisa, mas você toma uns cuidados que, assim, eu não estou no meu ambiente confortável, que eu sei que vai acontecer. Eu sei se eu pisar errado na rua, sei que vai acontecer. Tu vai pra um lugar que é completamente diferente e não sabe, é um extremo do extremo da experiência. Maluquice. Nessas viagens, só pra arrematar isso aí, eu caí numa dessas situações com negócio de reality. Aí teve um reality, né, que eu fiz com a ex-mulher que eu tive. E esse reality era Muita gente sobre... assistiu, viu? Muita gente assistiu. Não, mas esse é o próximo. Tipo assim, eu fiz um e depois lançaram um falando da história da vida dela. E eu, como estava casado com ela, eu tinha que acompanhar. Ou seja, eu era o agregado. Eu tava ali agregando. Mas o que acontece? Vamos colocar ela pra pular de paraquedas. Eu falei, você acha que ela topa? Eu falei, não sei, cara. Eu acho que vocês tinham que perguntar pra ela, não pra mim. Não, mas vai ser uma surpresa e tal. Eu falei, tá bom, beleza, fui. Ela que ia pular. Só que não era os dois. Quando chegou lá, eu não queria pular de jeito nenhum. Putz. De paraquedas, cara. Eu falei, meu Deus, mas o programa é dela, ela que tem que pular. Mas não, eu que ia pular com ela. Aí na hora, em vez de eu me debater, eu falei, vou ser na lata, não vou ficar não. Vamos lá, vamos ver. Qual foi o resultado? Eu subi chorando, rezando. Os caras já iam pulando, eu vendo as pessoas sumindo naquele abismo, desesperado por dentro, mas eu fui me tranquilizando. Pulei. Cara, vocês acreditam que quando eu pulei, eu gostei? Cara, eu gostei daquilo. Eu cheguei no final comemorando e pulando. E lá vem ela. E ela que falou que tinha coragem de pular e tal, desceu chorando. Não, negócio de paraquedas, conheço um super amigo que pula, assim... Ele falou, não, eu tenho pouco, 600 saltos. Eu falei, mas como 600 é pouco? É porque, falou, pro mundo de paraquedistas, isso é pouco. Pô, tá mal. E ele falando, realmente, depois, ele levou lá a esposa, falou, depois que você pula, as pessoas tinham, cara, é a melhor sensação do mundo. É porque é limite, né? Depois disso você fala assim, caraca, eu vou ter medo de barata ou qualquer coisa assim. Você fica... Olha o que corta o limite. Olha uma dica aí, de repente, algumas coisas que você começa... Óbvio, tá, gente? Com os devidos cuidados, não... Claro, né? Romper algumas barreiras, você vai trazendo mais segurança. Aí uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. De novo, grandes profissionais, grandes líderes, que no meio artístico você acaba liderando também pela arte e tudo, mas a gente tem aprendizados, né? Diversas situações que você fala assim, cara, esse caso aqui eu escorreguei. Mas, da mesma forma como a me perguntou algo que aconteceu na vida de vocês que transformou, o que teve algo de relacionamento, pode ser de líder, fã, ou com... Que você falou, putz, cara, isso aqui eu errei, e isso aqui serviu de aprendizado para eu poder... Enfim, para fazer um mega acerto, que aí pode... É legal, né? Que normalmente fala muito de acerto, né? Mas é tipo assim, alguma coisa que, de repente, eu errei e uma que acertou, mas...
Pra que é o tipo de pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas também não se martirizar, porque as pessoas de repente falam, ai meu Deus do céu, agora eu não sou bom, eu não consigo fazer. Gente, acontece. O problema são as atitudes, o problema é como acontece, né? Evitem erros evitáveis, enfim, óbvio. Mas também as atitudes que eu sei, cara, vambora, vamos pra frente. Eu falo, enfim, já falei aqui algumas vezes, eu errei recente, e olha que, enfim, eu sempre tive uma boa relação com os liderados, com os pares, enfim, sempre trabalhou junto, mas recentemente vi erro básico em casa, que o negócio de escola, eu querendo torcer o pescoço lá do meu filho para estudar, mas normal, adolescente, e eu fui chamar a atenção do negócio dele, tava com os coleguinhas todos. Então, sabe aquele tema que a gente sempre fala, não chama atenção na frente, chama atenção, dê feedback no individual e elogie na frente. Cara, cometi um erro básico e aí depois... Aí tu volta a elogiar, mas... Já foi. Depois de velho, depois de aí poder, meu Deus... Já aconteceu algum cenário com vocês de... Seja na relação com fornecedor, com parceiro, com uma relação pessoal, de falar assim... Isso aqui eu escorreguei, poderia ter tratado diferente, mas isso aqui serviu de aprendizado para não acontecer novamente? Puxa vida, cara, eu acho legal você perguntar isso, porque especialmente nas nossas redes sociais, né, e naquelas profissionais, o comum é a gente... É o oposto, né? Você sempre extrapolar o lado certo, o que acerta. Cara, eu cometi inúmeros erros, mas inúmeros erros, assim. Erros de avaliação, erros de julgamento, decisões equivocadas e etc. E você tem a oportunidade, como você mesmo disse, de aprender com esses erros que você comete, né? Eu tenho um caso particular que já aconteceu há alguns anos atrás, de uma pessoa que trabalhou comigo e que a gente estava para fazer uma empreitada num negócio que era um negócio muito arrojado, num investimento que era relativamente grande, principalmente para o nosso tamanho, e que naquela altura eu fui extremamente, como líder imediato, fui extremamente conservador. Fiz um erro, tive uma leitura equivocada de que talvez a gente pudesse ter pisado mais no acelerador, que foi como tinha sido proposto para mim, para essa pessoa que trabalhava comigo, né? Passado pouco tempo depois, um ano e meio no máximo depois, foi muito visível a gente perceber que a decisão tinha sido errada. E eu tenho certeza que eu fui equivocado, né, que eu tomei a decisão de ser mais conservador, não era por uma análise do negócio, era muito pelo perfil de quem estava propondo, que era uma pessoa extremamente arrojada, que era uma pessoa extremamente audaciosa e que nem sempre passava a devida credibilidade, porque muitas das coisas que eram propostas por ela àquela altura pareciam, como a gente costuma dizer, muito espuma num chope, né? E mostrei totalmente equivocado, totalmente errado, porque não fiz uma avaliação profunda para poder entender que aquele era um movimento certo de fazer. Tá vindo um projeto dessa pessoa? Exatamente isso. Cara, e isso foi muito bacana porque virou uma baita de uma lição, né? Dos pré-julgamentos e do como é que você pode ou não avaliar qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de relação que você faz por conta do comportamento, por conta de como a pessoa é. Cara, tem coisas que precisam ser avaliadas de maneira fria, principalmente business. É óbvio que você vai ter suas decisões empíricas, vai ter a questão do senso ali, do como você percebe que aquilo lá pode ser promissor, mas precisa ser avaliadas frias. E, muitas das vezes, você precisa avaliar um calor da emoção com as pessoas que estão ali tratando com você, porque elas podem ou não estar no mesmo tipo de vibe, no mesmo empenho, com a vontade de fazer acontecer, isso é muito relevante. Então, isso trouxe para mim uma lição muito, muito valiosa. Depois, alguns anos após, eu tive a oportunidade de encontrar com esse profissional super bem sucedido, trabalhando num negócio similar ao que tinha sido proposto àquela altura. E eu conto isso para ele, né? Falei, poxa, foi um baita de uma lição que você... Uma baita cagada que eu fiz. Cara, e tem várias outras, tá? Tem várias outras, assim. Eu acho que... Mas esse é um bom porque e aí a gente não está nem falando da pessoa, um pré-julgamento que você tinha informação para analisar. Exato, que eu tinha informação. Você tinha dados ali para você analisar, para tomar a decisão, e você só... aquela pessoa sempre traz. Então é sempre muita espuma, é sempre muita conversa, não sei se vai dar certo, pode ser que seja um investimento equivocado.
Cara, e foi uma decisão de cagada, com o perdão da expressão, tá? Com selo. Um selo, aquele selo mesmo de coisa ruim. Boa, né? legal. E boa, poderia bom. ser bem melhor avaliada, e isso traz muita lição Bom exemplo. Legal. das próximas, né? A gente acho que toda pessoa de sucesso erra mais do que pessoas que não têm sucesso. É uma máxima meio maluca, mas faz parte. Acho que para ter sucesso faz parte o erro, para que você realmente tenha a experiência pessoal do erro. Porque é óbvio que eu posso aprender com o erro dele, com o seu erro, mas quando a gente erra de fato, a gente aprende mais. Então, no meu caso, eu sou músico, então eu estou lançando um produto a cada música que eu lanço. Sim. Ou seja, eu estou sempre apostando. É sempre uma aposta, é sempre uma colocação de energia muito grande. E a gente coloca um aquecimento muito grande na hora de fazer, ou seja, emoção, né? Sim. Emocional. Mas na hora de lançar tem que ter frieza. Porque eu amo a música, mas é o que as pessoas estão querendo ouvir? É o que o meu público deseja? Né? Quem são meus fãs? Então, esse é toda a área de business, que eu, como artista independente há muitos anos, comecei lá em 2010, a gente começa a entender, porque não tem ninguém para balizar você e falar, não lancei não, isso aí vai dar ruim. Aí tem as pessoas que falam assim, isso é uma merda. E eu falo, pô, isso é bom. Então, tem toda uma questão que você precisa errar. Sim, você precisa acreditar em você. Mas contando uma história básica sobre isso, que, poxa, tem uma história que... Vocês não estão entendendo essa história. Primeira oportunidade da minha vida de ter sido patrocinado. Tipo, eu tô falando de uma época que não tinha internet, não tinha essas coisas de, olha, vem aqui fazer um curso que você vai ficar bem, e a pessoa trocar por isso. Não, eu troquei numa época que não tinha essa troca. Então eu troquei pelo quê? Show. Eu queria fazer um curso de inglês, consegui um curso de inglês na escola CNA. E eu cheguei na hora de fazer o show e agradeci. A escola. Eu agradeci ao Wizard. Putz! Cara, foi uma situação horrorosa, porque a pessoa que me colocou lá e que fez todo o trâmite era minha aluna de dança. Eu fui professor de dança, né, de salão. E era minha aluna de dança. Eu lembro que ela estava entrando na sala, ela botou a cara toda feliz. Quando eu falei Wizard, ela voltou. Foi no mesmo lugar que ela veio, ela voltou. Eu falei, meu Deus, eu dei muito mole. E, cara, eu fiquei me martirizando, tipo, uma semana. Eu tinha 19 anos. Cara, eu tava muito novo, mas eu já trabalhava com música, né? Já fazia show e tal. Cara, foi, assim, uma situação terrível. E isso me ensinou, né? Obviamente, a ter essa atenção, a entender mais as pessoas e ouvir as pessoas. Mas é uma coisa que... Mas de vez em quando ainda escorrega ainda, né? Escorrega. Carol, Aí eu vou contar essa história que tá com... Essa história da Carol é ótima, né? Eu vou contar, pode contar. Pode contar. Até porque, né, a Michelle tem uma ligação com a Ótica Carol aqui. Mas eu falei pra ela, eu tenho a ligação com a Óticas do Bem, né? Que, pô, o pessoal é maravilhoso lá. E a pessoa do marketing lá se chama Carol. Então, na hora de ficar tratando com ela, né? Ela falando, então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo. Eu fiquei com Carol na cabeça. E na hora de fazer o primeiro story, tá do lado dela, óbvio que isso não foi pro ar, tá, gente? Ficou só entre a gente. Então, tô na Óticas Carol, pelo amor de Deus, não fala isso. Seu concorrente, gente. Eu falei, não, mas você não subiu, não. É a Ótica da Carol, Aí ficou essa situação, mas meio que essa história da CNA e da Wizard, meu Deus. Muito bom, de Black. E você sabe que ontem eu estava conversando com um colega do meio e a gente falava sobre errar. Que o errar faz parte. Sim. É lógico que a gente tem que arriscar algumas vezes, ele tem que ser medido, então a gente tem que... O erro controlado, não sei nem se existe isso, mas aquele erro controlado, ele faz parte do crescimento, do nosso crescimento, né? Se a gente lembra que quando a gente começou a andar de bicicleta, a gente cai muitas vezes. Você não andou de bicicleta, de patins, a gente jogou bola. A gente, por vezes, errou pra gente aprender a jogar. E isso é pra nossa vida, né? E a gente falava ontem sobre isso, ele falava, Michelle, eu não tenho medo de errar.
Eu acho que o erro faz parte, eu acho que o erro tá ali. E a gente tem que buscar. É o arriscar, é o apostar que você trouxe, né? E aí já vou emendar na minha próxima pergunta e vou para você direto. Vou te dar uma folga agora, Lucas, pra você pensar aí. De Black, você falou muito puxa, naquela época que não tinha tanta tecnologia, né? A gente vive numa era de tecnologia. E você, como músico, e depois o Lucas, dentro do meio, veio de telecom, como que foi essa transição na tua arte ou na tua atividade de sair de uma tecnologia muito embrionária lá atrás e aí chegar agora com tudo que a gente tem? O Wellington estava falando, puxa, você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir nas redes. Então, como que faz isso? Porque, vamos lá, música a gente tinha, minha mãe tinha, não eu, né? Não eu, mas minha mãe tinha disco de vinil, cara. E hoje, os meus filhos, eles falam assim... O que é isso aí? O que é isso, né? Esse disco voador aí. Pra que isso? Mãe, não cabe, cara, é limitado, né? Então, assim, como que foi essa transição da tecnologia e o quanto a tecnologia, ela trouxe de mudanças positivas na tua carreira, na forma de você encarar o teu futuro? Boa. E, pessoal, só pega essa dica agora que eles vão falar, que tem muita gente que tem medo de tecnologia ainda hoje. Então, assim, porque é legal a gente trazer os depoimentos pessoais, porque as pessoas têm medo. Não, isso aqui vai atrapalhar minha vida. Não, isso aqui pode tirar meu emprego. Isso aqui pode um monte de coisa. Em vez de falar assim, cara, vamos aproveitar e mudar também. Então, essa vai ser um bom papo para essa galera que tem medo de tecnologia, hein? Esse papo é maravilhoso. A gente está falando vocês estão conversando, estão entrevistando as pessoas que gostam do novo. Então, assim, somos pessoas que olham para o novo de uma maneira positiva. Sim. Né? Assim, eu estou falando até por ele, mas se eu já sentir conexão aqui, eu vou falar. E é justamente isso que acontece. Eu sou o primeiro artista a fazer sucesso pela internet no Brasil. Isso é uma marca muito importante no meu trabalho e uma coisa pouco explorada ainda, que eu tenho certeza que as próximas gerações vão poder entender melhor. Porque a nossa geração, a minha geração, que é uma geração pré-internet ali, que usava o telefone para falar, mandava ainda cartas e essa coisa toda, sentiu muito essa diferença, sente ainda, mas ainda é muito apegada a questões do passado. E essa nova geração, ela já vai nascer com toda essa possibilidade que a gente não teve. E precisa ouvir essas histórias de transição. Porque as histórias de transição marcam justamente questões que estão no nosso psicológico, né? No caso, eu como artista, que fui o primeiro artista a fazer sucesso pela internet, existia uma questão de tipo, eu preciso botar minha música na rádio, eu preciso gravar um bom disco, eu preciso de uma gravadora, eu preciso disso. Tava tudo fora. O mundo tava fora. E agora o mundo tá na tua mão. Cara, isso mudou. E como sou o primeiro artista, não tinha referência. Não tinha referencial. Então, aconteceram coisas incríveis. Tipo, andar na rua e ver as pessoas cantando minha música e falar, como essa pessoa tá cantando a minha música? Porque eu usava transporte público. Então, era ônibus, metrô. E as pessoas cantavam as músicas do meu lado. Uma, que se chama Sem Ar. Essa música aconteceu de uma maneira que foi viral, foi como um vírus. E não só porque a música é boa, mas porque ela estava no momento em que as pessoas se abriram para o MP3. Então era tecnologia nova. Então o que está tocando nesse tal de MP3? Essa música aqui é a quente. Era a música quente. Que não tinha cantor, não tinha nome, era um arquivo. Não tinha CD, gente. Não tinha cara da pessoa para ver, é fulano, Roberto Carlos, é Roberto Carlos. Né? Não tinha, era um arquivo. O que era um arquivo numa época de disquete, gente? Não era nem um arquivo, a gente nem lia o nome, era uma coisa muito louca. Eu lembro que eu usava Lan House, eu não tinha condição de ter um computador, né? Então, as Lan Houses eram grandes áreas, hoje em dia a gente não tem por causa do celular, né? Tem pouco, mas eram áreas onde a gente tinha vários computadores, um do lado do outro, em baias, né? Cada um usava para suas coisas. Então, você pagava lá um dinheirinho e ficava meia hora. E as meia hora que eu tinha de dinheiro para pagar, eu ficava colocando nos sites de distribuição de música novos. E tinha um site chamado Palco MP3, onde eu coloquei essas músicas. Graças ao amigo Zé Carlos, falou, bota lá. E eu subi o meu CD, que eu já tinha CD físico, eu vendi os CDs no show, eu peguei e upei, né? A gente levantou aquilo lá para... Cara, foi um estouro. As pessoas começaram a pegar aquilo e criar vídeos e colocar no Orkut, que era a única rede social existente da época, e viralizou.
Só que eu não fui junto. Ou seja, imagina você pegar transporte público e você vê pessoas, grandes artistas cantando a música. E você fala assim, cara, ninguém sabe que sou eu. Então eu tive que dar um grito de guerra e tentar virar isso tudo. Hoje, para resumir, para não ficar... Porque é muita história, mas resumidamente, o olhar para a música hoje tem que ser totalmente diferente. Hoje a gente não vai ter mais, e isso é muito forte, tá, gente? Não vamos ter mais unanimidades como tivemos. Então, não vai ter mais uma Whitney Houston, não vai ter mais o James Brown. Não porque não haverão pessoas talentosas como eles, mas não haverão meios unânimes de distribuição. Ou seja, eu posso estar no Brasil e ouvir música da Malásia todo o dia, sem que eu passe pelas músicas nacionais. É possível isso. Sim, hoje em dia, verdade. As coisas estão, de repente, na Globo e você está falando assim, não, eu só vejo Netflix. E eu vejo séries da África. E você vive no seu mundo, na sua bolha. Então, não haverão mais unanimidades. Verdade. Então, isso muda tudo. Então, a cabeça hoje é uma cabeça de construção de comunidade. É o que a gente está fazendo aqui. Construindo nossa comunidade, falando com as pessoas que a gente ama e que amam a gente. E eu vou pegar aqui o teu... Olha a dica, hein? Boa. Olha a dica aqui, né? De não ter unanimidade. Não é só na música, gente. É em tudo. E a gente tem que estar aberto e ser intencional naquilo que a gente está observando. O óbvio não é tão óbvio. Aquilo que sempre foi regra não é a regra absoluta. E a gente tem que estar buscando continuamente se alinhar a toda essa diversidade que a gente tem nesse mundo. Perfeito. E que não é estagnada, né? Perfeito. Ela está em contínua. Diversidade. Só para pontuar, eu tenho um podcast chamado Diversidade. Pegou. Agora, é engraçado como você falando na música dos caminhos tecnológicos, não ter mais um meio de distribuição que concentra, né? E a gente vai fazendo um paralelo aqui com coisas que a gente já viveu na carreira, né? Eu sou da época eu comecei minha carreira como atendente de telemarketing, né? E tenho certeza que tem muita gente aqui de CX que é mais antiga, né? Que é mais antiga. Começamos lá atrás. Eu era um operador de telemarketing em que os procedimentos que eu utilizava, eles eram atualizados numa pasta com aquela pasta cheia de plásticos. Alguém chegava e falava assim, seção 15, procedimento tal. Você tirava o papel para pegar o procedimento novo e você fazia o atendimento com isso, né? Hoje a gente tem até apoiadores aqui do Conexão Customer fazem isso tudo com inteligência artificial. Você imaginar a forma do atendimento lá atrás com a forma de atendimento hoje, é uma evolução que você não tinha prerrogativa naquela época de pensar, porque foi tudo muito rápido. Foi, né? Verdade. A gente brincou aqui com o telefone público, eu cuidei de telefonia pública, um negócio que valia 350 milhões de reais um ano. Cara, custava 350 e a receita era 10. Pois é um negócio inimaginável. Hoje ninguém nem quer saber nem de telefone. É verdade. As coisas avançam de um jeito muito rápido. Você falou na internet de escada. O cara esperava dar sábado, 2 horas da tarde, para pagar um pulso. Porque ele podia usar a internet pagando um pulso até a segunda-feira. Aquele barulhinho... Aquele barulhinho infernal, né? Assim, eu sou dessa época, mas também... Eu não sei nem o que é isso. Não é da minha época. Mas o legal é que eu também sou da época da IA. Eu também sou da época do ChatGPT, do Jasper, do Gemini. Eu estava conversando ontem com o meu sobrinho nascido na era digital, tem 20 anos, e ele querendo bolar uma campanha de marketing para poder fazer uma parte de farmer e de CX, e a gente trocando uma ideia. E nossa conversa estava toda pautada em inteligência artificial. Falei assim, cara, vamos ver o que nós temos aqui no Jasper, vamos ver o que a gente tem aqui no Gemini, vamos ver o que a gente tem no ChatGPT. Pelo menos para dar um horizonte de uma construção para você não partir do nada. Perfeito. Cara, e eu vivi telefonia pública. Então, assim... Biblioteca, né? Exatamente. Biblioteca. É engraçado, porque você falando, você vai se adaptando, e o maior erro que a gente tem é negar que isso vai acontecer. Vai acontecer. Fato. Cara, é fato. Você vai ter que lidar, porque você não consegue lutar contra. Então, por que não fazer com que isso seja um aliado
na sua rotina, para aumentar a sua produtividade, para você ter realmente facilidade de desempenhar algumas coisas com mais automatização, com mais tecnologia, com mais inteligência artificial, do que lutar contra. Sim. Você teve que adaptar todo o seu mercado fonográfico ao que teve de mídia, e eu tenho certeza que você soube fazer isso muito bem, né? Porque não virou as costas para um padrão, que era o padrão do LP, que hoje, inclusive, é vintage, né? Super, tá super. Super, é até caro, né? Mas você teve que se adaptar. Artigo de luxo. É artigo de luxo. Porque senão você não conseguia distribuir, senão você não conseguia ser conhecido. E a gente vai fazendo isso na nossa vida. Mas esse teu ponto é importante, que eu já vi, enfim, algumas discussões, reuniões, que chegou uma pessoa e falou assim... Não, mudou muito a tecnologia e, putz, agora tem que pegar essa galera nova, coisa e tal. Eu falei, mas por que tem que pegar essa galera nova? Por que a galera que tá aqui não pode se atualizar e também fazer isso? Exato. E aí a pessoa me respondeu o negócio. Concordo. Pergunta pra eles por que não se atualizam. Por que eles não se atualizam? Então fica muito assim... cuidado que tem que ter. E a pergunta foi ótima, que a pessoa... eu sou bam, conheço tudo desse mundo. Conheço tudo... Assim... As pessoas têm que continuar evoluindo e evoluindo rápido. Hoje você não tem uma profissão, você tem 3, 4, 5 atividades. Se você não adianta, você... É uma decisão, né? A gente gosta de falar uma decisão. Você vai ser agente transformador, você vai ser impactado pela transformação. E ainda existe, eu tenho absoluta certeza que vieram alguns nomes aqui na cabeça, a gente não vai falar que a pessoa, não, tá tranquilo. O que você tá sabendo? Não tô sabendo. E você vai discutir. Não, mas eu delego. Não, delego não, porque não tá entendendo porra nenhuma que tá sendo falado, entendeu? Dorme na rede pra ver, né? Esse é um ótimo, boa. Na música, isso é muito interessante da gente falar, porque aconteceu o seguinte, quando esse advento aconteceu da quebra do disco físico, né, seja o CD, as gravadoras, entre aspas, ficariam obsoletas. Verdade. Eles ficaram uns 2, 3 anos ali um pouco assim, perdidos. Mas e hoje? Não tá melhor para elas? Tá muito melhor. Porque apesar de não ter essa questão da hegemonia, da unidade, do gosto, né? Você tem milhares de possibilidades. O alcance é outro, né, de Black? E sem custo físico. Perfeito. Não tem mais que produzir nada. Fica tudo para quem faz. Verdade. E aí eu queria, numa linha assim, pegando, enfim, acho que essas discussões, esses exemplos são bacanas, né? Para vocês entenderem um pouquinho da formação dos tijolinhos que estão por dentro dos dois, que, enfim, que fazem com que hoje sejam grandes profissionais. Mas às vezes também é bom a gente receber alguns tijolinhos de fora. Sim. Eu gosto muito de falar assim, aprenda, enfim, tem até uma palestra nova aí, estava no TED, que a gente primeiro tem que aprender com a gente, que a nossa história de vida tem tanta coisa. Cara, primeiro aprende com a... Porque você quer aprender com os outros, você tem tanta coisa para aprender com você mesmo. Interessantíssimo. Porque na hora que você tá fazendo a minha história, cara, qual é a quantidade de aprendizado? A pessoa certo no lugar errado, tomou a decisão e não estava preparado. Mas é legal você também se complementar do lado de fora. Então, quem foram as pessoas... Eu acho que no momento... Vou falar no momento inicial e aí... Eu vou fazer uma pergunta dupla. No momento inicial, jovem, quem foram aquelas pessoas que... Ou quem foi a pessoa que você buscava assim, cara, eu preciso tomar uma decisão agora. Deixa eu consultar? Deixa eu só fazer uma pergunta, só para ver se faz sentido. Não quer dizer que eu vou seguir. E hoje, como é que vocês buscam inspiração não em... o livro do cara tal, o livro... Como é que vocês buscam inspiração pro lado pessoal de vocês? Putz, cara, isso aqui me inspira como pessoa para ser uma pessoa melhor. Então, assim, quem lá no início, onde vocês não tinham normalmente não tem tantas opções de tomada de decisão, ou quem é que vocês buscavam para tomar essa decisão, e hoje, como é que vocês buscam uma inspiração para vocês serem melhores? Legal. Cara, eu acho que é difícil você fugir no início, né, de onde você tem uma base de confiança maior. Então, assim, minhas decisões, especialmente as decisões de carreira, de mudança de rotina, de vida e etc., sempre foram apoiadas muito nos meus pais, né? Eu sempre tive pais com a cabeça muito aberta, muito aberta, e são muito propensos mesmo a discutir qualquer tipo de assunto, e era muito comum nas várias mudanças que eu já fiz, né? Eu sempre consultar ali meu pai, sempre consultar minha mãe, por
porque era a referência que você tinha de experiência de vida. O conhecimento, como você disse, não estava tão acessível como é hoje. Claro que sempre teve, mas não como é hoje. Então, isso é natural. E à medida que você vai progredindo, você vai avançando na sua carreira e vai vivendo outras experiências, você tem aquelas pessoas que você vai constituindo relação que vão ficando chave, né? Então, assim, eu tenho pessoas hoje, algumas você conhece, inclusive, eu tenho pessoas hoje que eu gosto de consultar por menor relação que aquele assunto tenha com aquela pessoa, porque eu sei que vai ter a capacidade de me dar uma visão que de repente eu não estou enxergando, ou mesmo uma visão que não seja viciada, ou algo que está além daquele meu horizonte ali de atuação. Então, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo vínculos e relações com pessoas que te ajudaram, te transformaram, que te inspiraram de alguma forma, e essas pessoas vão ficar presentes ali por um bom tempo na sua vida. Então, eu gosto muito, né? Gosto muito de todas as relações, de praticamente todas as relações que eu construí ao longo da minha carreira. Você vê, a gente se conhece há muitos anos, né? As conexões são tão fortes que eu vi uma palestra do de Black promovida pelo Wellington alguns anos atrás e não imaginava estar com ele aqui. A Michelle eu estou conhecendo hoje. E isso vai criando, vai estabelecendo conexão com pessoas que são muito relevantes na sua vida e que você acaba sendo, se referenciando a elas quando você precisa. Para sair do tradicional, é claro que você vai buscar livros, você vai buscar palestras, você vai buscar algum tipo de conhecimento. Mas sempre vai ter alguém ou algumas pessoas que, para determinadas decisões cruciais, se você quer ouvir uma opinião, se você quer ver uma visão diferente, você vai acabar consultando e isso vai ajudar a ampliar um pouquinho do seu horizonte para a tomada de decisão. Então, eu gosto muito dessas relações que eu estabeleci ao longo dessa caminhada já de uns anos aí. Legal, tem 3 momentos, acho que na minha vida que podem ser colocados assim. Primeiro momento, né, o que ele falou, familiar, né? O pai e mãe, ali orientando e dando direção, essa coisa de fazer o curso de cabeleireiro, né? Mas ao mesmo tempo no meio do curso eu falei não quero mais, eles aceitaram e me ajudaram. Meus pais sempre me ajudaram muito, eu tenho muita gratidão por eles, porque são pessoas que tiveram uma vida simples em lugares que eu pisei que eles nunca imaginaram estar, então mesmo assim era difícil. Então, por isso que eu falo que é uma primeira fase, né? Legal. Eles ajudaram na base, né? Mas quando a coisa começou a tomar um outro tamanho, e que não foi porque eu escolhi só, mas é uma coisa que eu fui empurrado, né, por essa internet, essa coisa toda, foi muito rápido. Eu virei vida assim muito rápido. E aí eu já não podia contar com eles mais para muitas coisas, porque eram experiências que eles não tinham. Sim. Né? Eu sempre me voltava para eles para lembrar de quem eu era, tipo assim. Eles sempre me lembravam, me ajudavam a me lembrar de quem eu era na infância, na adolescência, dos meus sonhos. Mas aí eu tive que começar a consultar outras pessoas. E na vida artística, gente, aí é um caso muito específico da minha área, né? A gente ouve muita coisa errada. É uma área em que a gente tem muita gente que está de moda, que está passeando, que vê uma oportunidade, muita gente oportunista, vê uma oportunidade e aí se torna empresário, de que eu não sei, porque não tem nenhum conhecimento de causa, mas a gente que é jovem vê o empresário é o cara que tem dinheiro. Para o cara que é jovem como eu, o artista que é jovem como eu, da minha época, que isso não está acontecendo mais, graças a Deus. Mas da minha época era um cara com dinheiro. Um cara com dinheiro que acreditava em você. Olhava para você e falava, eu vou te ajudar. E aí, o que você precisa? Era isso que a gente queria ouvir. Uhum. Mas o empresário, de fato, no meio musical, ele não é isso. Então, eu pereci muito na minha carreira, anos e anos. Eu vivi um ostracismo dentro dessa mesma área, nesses 20 anos de carreira, de quase 7 anos, sem conseguir trabalhar direito. E eu voltei por próprias pernas e tal, e tentar de novo. Mas, quando eu consegui voltar, eu falei, agora eu vou procurar pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas qualificadas para perguntar sobre as áreas que eu preciso. Então, montei um coletivo, tenho trabalhado com coletivo até então, tem minha produtora que trabalha comigo, né? A minha irmã é social media, e ela estuda isso, ela faz faculdade de mídias sociais. Então, eu tenho pessoas que trabalham nas suas áreas para pautar isso. Então, legal. Eu sou muito grato porque hoje a gente está vendo a era do coletivo, né? Sim. É a era que você não consegue absorver tudo, você tem
que dar a mão e falar, cara, isso aqui... O Wellington mesmo, às vezes eu viro pra ele, pô, o que tu acha disso aqui, cara? Porque isso aqui eu não entendo nada. Não, mas é legal você saber das suas vulnerabilidades que você não sabe para você buscar as pessoas certas para te ajudar. Então, isso é um exemplo também de, assim, mais do que buscar conhecimento, buscar inspiração e tudo, você tem que se conhecer para você saber o que buscar. É verdade. Porque senão, ou você não busca nada, ou busca errado, ou busca algo que você... Cara, isso aqui eu tenho certeza, mas qual a tua opinião? Cara, se você tem certeza... Busca uma outra coisa complementar. Não busca alguém que vai responder algo que você já seja igual, né? Deixa eu te fazer só um parêntese aqui, muito breve, mas só para ver como é que são essas referências, essas buscas. Eu estava com o Wellington, acho que final do ano passado, a gente tratando de um negócio, de uma plataforma digital, não por coincidência da uso digital. E aí a gente começou a conversar e eu vim aqui para São Paulo, a gente foi almoçar e de repente eu estou vendo lá o André Martinez, né? E o André Martinez é um cara que eu trabalhei há 20 anos atrás. Caramba. Literalmente há 20 anos. É melhor nem ficar dando muito foco nisso. Vai. Mas que eu não via. Não tinha mais contato desde então e foi promovido esse encontro por uma conexão do Wellington e uma coisa super casual, que não tinha assim... eu não estava buscando especificamente o André Martinez. Não, eu converso com o Wellington quando eu preciso destravar uma série de negócios, porque ele tem um conhecimento muito vasto e ele coloca as alternativas na mesa e a gente vai atrás das alternativas. De repente você se dá de cara com uma pessoa que você trabalhou há 20 anos atrás, você nunca mais teve contato e que, por sorte, para minha sorte, né, a gente restabelece esse tipo de conexão com base numa coisa extremamente casual. Verdade. Essas referências também propiciam esse tipo de reencontro que são muito positivos, né? Muito positivo. E é muito bom quando você tem liberdade para você se relacionar às pessoas, né? Costumo dizer que a melhor relação que você pode ter com alguém é quando você não tem melindre. Né? Uhum. Você fala de tudo. Você fala de tudo e você vai ouvir de tudo. E se você realmente está se relacionando com alguém que você conhece, confia, respeita, que bom que você possa ouvir coisas ruins. Que bom que você possa ouvir críticas. Que bom que você possa ouvir algo que vai trazer e agregar para você melhorar. E eu acho que isso acaba permeando ali a nossa trajetória toda, justamente por isso, porque você tem algumas referências ali que são muito chave para você buscar conhecimento, né? Pessoas que te conhecem acabam gerando também informações sobre você que você não está vendo. É verdade. Isso é muito legal. Pessoas que te conhecem de outras coisas. Vamos ali na praia, vamos ali. Eu tenho várias histórias com o Wellington. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Então, na hora que ele vai falar de alguma coisa específica, né, sobre uma área específica, ele não está falando só do que ele conhece. Ele está falando porque ele também me conhece. É verdade. Sem dúvida. Ele junta, esse é poderoso. Eu lembro quando ele foi dar palestra na Oi, como ele tinha tanta história e eu conheci, eu tava num voo fazendo, cara, o que você acha desse roteiro aqui para conectar a tua história com os nossos desafios? Por quê? Porque eu conhecia um pouco e conhecia do lado de cá. Assim, não é para segue isso, é só assim... O que você acha de... Isso aqui você fala que recomeçou, começou. Então você é totalmente isso. Você conhece um pouquinho e a pessoa também esteja aberta e fala assim, pô, puta artista, vai. É pra puta que pai, vou seguir o que você mandou. Eu que sei que eu quero. Não, esse mundo aqui, vamos complementar, eu uso o meu aqui. Acho que isso é super bacana, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente fala de inspiração e você trouxe isso, Lucas. A gente tem algumas, não dá pra falar... a gente tem aquelas pessoas, puxa, sigo essa pessoa, a forma de pensar dela... tem conexão com o que eu penso e tal. Mas a gente tem aqueles mentores para tópicos específicos, né? Não dá para falar assim, nossa, esse é mentor para tudo. Não dá. Até porque nós não somos bons em tudo. E a gente, quando fala você falou das vulnerabilidades, tem uma questão de humildade que você tem que ter consigo mesmo, que é assim, puxa, esse aqui é meu ponto de fraqueza, eu preciso trabalhar nisso. E não adianta eu me aproximar de alguém que tem a mesma vulnerabilidade que eu. Eu preciso trabalhar e preciso me aproximar e pedir ajuda e me apoiar com alguém que tem isso como uma fortaleza. E são momentos, a nossa vida ela está o tempo todo nesse zigue-zague onde a gente tem necessidades diferentes, a gente vai evoluindo, a vida profissional, a vida pessoal, ela vai mudando e a gente vai se deparando com essas situações. Então é muito bacana essas conexões, essas referências o tempo todo. E elas vão
só somando, isso é mais legal. Porque à medida que a gente vai de conexões... Quando eu estive aí no lugar de vocês, Serafim estava aí, deu uma aula de inovação. Cara, assim, conexão direta com o Serafim, incrível a história dele. E tudo que ele batalha, aí você passa a seguir e você fala assim, cara, esse é o cara. E isso é muito legal. É muito legal. Isso é muito bacana. Às vezes tá bem perto, né, de você. Não, e você conhece algumas histórias de alguém que é bem perto que você nem sabia e assim... E isso é muito legal. E aí, eu só queria acrescentar um comentário que, assim, eu também não fui diferente. Os meus pais foram base da decisão. Mas o mais curioso é que, assim, eu tomo um cuidado hoje... Meus pais são novos, têm 67, 68 anos. De trazê-los para dentro das minhas decisões. Legal. E isso é muito legal. Legal. Então, de partilhar. Por mais que, assim, eu não tenho conhecimento. Tá bom, vou te dar um overview. O que você pensa sobre isso? Porque ele te conhece. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Isso é muito legal. Porque, primeiro, eu continuo com eles presente na minha vida. Então, isso é super positivo. Sem dúvida. E outra, eles vão me trazer algumas nuances que outras pessoas... Você nem lembra. Exato. Eu dou sorte de trabalhar com a minha melhor amiga. Tipo, eu conheço ela desde 12, É 10 sensacional. anos. É sensacional. Então é mais fácil, porque te lembra lá de trás. Você fala assim, pô, lembra que tu fez aquele negócio assim? Eu falo, caraca, é mesmo. É muito, muito legal. Bacana. E aí eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu tô caminhando pro final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Não, e pior que não vai passando, né? Passando rapidinho, não. o tempo se deixar aqui, mas manda Mas aí. queria. A gente falou muito de, puxa, da carreira, do que a gente foi aprendendo e tal. O que vocês fazem nas horas livres? Assim, o que te diverte? Fora tudo. Porque não é nem o que te diverte, porque vocês se divertem. O brilho nos olhos de vocês contando é incrível. Contagia. Mas além disso. Além de tudo que a gente falou assim, o que você faz? Qual é o teu outro lado? O que você gosta de fazer? Qual é a tua história? Habilidades especiais fora do mundo. Vou falar aqui, ó. Eu que sou músico, mas quem tem tatuagem de guitarra aí... Pois eu sou um músico frustrado. Eu tô de olho aqui. Eu sou um já músico vi, já. frustrado. Tenho lá minha guitarrinha, mas é ruim, viu? Não é bom, não. Mano, mostra aqui pra ele. Aqui. Isso aqui, ó... não, eu pensei que era de música também, mas isso aqui é um Marshall, tipo, bem musical mesmo. Eu gosto, mas não me dei muito bem. Não tem talento, não. O importante é você gostar. Eu gosto, exatamente. Eu também, eu gosto de desenhar. Mas, cara, pra poder pegar a caneta e começar a desenhar, aí eu olho pro violão e falo assim, deixa eu fazer uma música aqui. Mas é isso que O artista tá muito forte. Porque você fica assim, poxa. E aí, esses dias, pra eu me... a gente se boicota muito, né? Assim, eu pelo menos, com o que dá prazer, pelo menos pra mim... Porque como eu tenho muito prazer na arte, quando eu quero fazer alguma coisa além da arte, que também é arte como desenho, eu já falo, poxa, não, mas eu vou fazer arte aqui, vou tocar piano, porque tudo isso me faz muito bem, né? É uma coisa que faz bem. Aí eu inventei, que eu sou palestrante, então eu inventei agora que eu vou fazer uma palestra, e a palestra começa da seguinte maneira. É um desenho que eu faço com a mão direita e o mesmo desenho que eu faço com a mão esquerda. Então eu mostro os dois desenhos e a gente começa a fazer um paralelo da tua sombra, porque a tua mão esquerda é tudo aquilo que você não quer, é tudo aquilo que você nega em você, que é aquele desenho que sai feio pra caramba, sabe qual é? Mas ele também é você. A guitarra também é você, tá aí tatuado em você. Então, para eu poder desenhar, eu criei essa história da palestra. Que legal. E aí, tô desenvolvendo sem isso. querer, mirei numa coisa, tirei em outra. Deu certo, sensacional. Muito louco Isso é isso. muito legal. Já pensou? Isso dá muito jogo. Isso é muito... Dá jogo pra falar, não dá? Dá, muito. Não dá? Muito, muito. É legal, bem legal. Cara, é bem legal. Eu sou assim, eu sou um cara simples, gosto das coisas simples. Eu gosto de arranhar e judiar um pouquinho dos ouvidos da minha esposa, né? Agora Tocando entendi porque guitarra. foi pro sítio, pra poder tocar. Exatamente. Aí os passarinhos, os gatos estavam cantando comigo. É só minha tá lá. mulher incomodada e ela sempre vai num lado de que tá tudo bem, então a crítica Tá bem, amor, tá a bem crítica você. tá sempre Se você tiver positiva. um fã, uma fã,
Já bom. tá garantido. Eu tenho 3. Ah, então tá Tem lindo, 3. cara. Minha mulher e minhas 2 filhas, ponto. Tá bom, E pô. assim, eu sei que elas dão uma brandada boa, assim. E tá ótimo desse jeito. Então, É tipo assim, papai, você canta bem, eu canto bem, minha filha. Ué, cadê elas? Saíram, não estão mais aqui perto. Já saíram aqui de perto? exatamente. Então eu gosto dessas coisas simples. Como eu tô agora no sítio, né? Você acaba tendo um pouco mais de trabalho vinculado ali à terra, à natureza. Isso me distrai. bom, né? Mas eu, assim, meu prazer mesmo é aquele dia sem fazer nada, tomando um negocinho, eu e minha mulher normalmente ouvindo algum som e esperando, batendo papo, o dia acontecendo, sem muito planejamento, sem muito compromisso. E lá em casa tá sempre cheio, então as pessoas vão para lá, minha família vai para lá, meus irmãos, meus amigos. É um negócio, e é um negócio assim, meio sem muito planejamento, sabe? As pessoas vão chegando. Vamos. Às vezes alguém vem, manda uma mensagem, cola aí, nós estamos aqui tomando um negocinho, chega aí. E eu gosto disso, eu gosto de estar perto dos meus, gosto de estar sempre me relacionando com as pessoas Tem que eu bichinho conheci. também? Tem bichinho? Tem três cachorrinhas, uma chegou agora, recém-adotada, apareceu lá na porta de casa do nada. Ah, legal. Alguém deixou lá e nós falamos, vamos cuidar, né? Isso aí. Vamos Já cuidar. tá aqui. Então tem 3 lá em casa que ajudam a fazer a companhia, 3 É muito cachorrinhas. bom, bicho. Eu tô com 4 gatos, né? Então, tipo, a minha vida também são eles ali, né? A gente fica... Aí eu tô gatificando a casa. Eu inventei de fazer um comedouro pros 4. Eu mesmo fiz. Aí eu comprei a madeira, E tem que comprei os ter. potinhos. Agora tem um negócio Tem de um negócio pra madeira. eles subirem. Outro dia eu tava conversando. Eu acho que foi o esposo da Nelly, enfim, de homem. Que ele é. Essas coisas de madeira é. Marceneiro. Marceneiro. Só que no portfólio dele, ele tinha muito que o pessoal contrata para casas. Sabe aqueles armários, aquelas casas de luz com cheio de... Eu falei, cara, desenho diferente. Não, isso é para gato. Mas como assim isso é para gato? Eu pensava que armário... Não, porque como o gato gosta de ficar assim... Então, armários, um monte de coisa feita para os gatos ficarem subindo e andando, não sei o que. Eu falei, cara, que maneiro. Gatificação. Olha, tem maneiro. nome lá, o Tem gatificação. gatificação da casa. Eu tô atrás disso agora. Mais uma coisa... Gente, gatificação é legal. Não é gatificação naquele lugar cortando, usando gato lá de novo. É gatificação pros gatos. Não. Nada disso. Boa. Então, assim, a gente indo pro fechamento, mas aí antes de fazer o fechamento, eu vou fazer uma pergunta pros 3. Aproveitar que ela tá aqui de novo. Isso aí. Que recebeu um novo desafio super bacana. Pode contar? Pode contar. Pode contar. Vocês lembram lá da 4ª temporada? A Super Michelle cuidava, enfim, CX Latam Mundial. Latam. Da Esilo Luxottica. Esse Lor Luxottica. Só Luxottica. Viu? Até um nome chique. É difícil. Pra facilitar, Óticas Carol, Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut. tem um... Vogue. E agora, já próximo aí, a gente já sabendo que carreira... Daqui a pouco a gente vai chamar ela aqui como presidente de tudo, tá? Assumiu um super desafio agora bacana, né? Que vai ser... Isso é muito legal, né? Posso me dar uns Por minutinhos? favor. Acho que a gente fala muito de carreira e a gente tem um público Que pra muito mim isso é reconhecimento. Isso é Sem dúvida. Não, sem sombra de dúvida. É algo que a gente... Acho que você comentou que a gente não planeja e vai acontecendo de repente, né? A gente que é do mundo de CX, por vezes a gente trilha uma carreira nas áreas de CX. E a gente vai crescendo dentro das organizações. Eu tive a felicidade, ao longo desses um pouco mais de 20 anos de carreira... Começou com 12. Foi ontem. Um pouco mais de 20 anos de carreira, de trabalhar em grandes multinacionais e de atuar não só na área de CX, mas também em áreas comerciais, áreas de marketing, planejamento estratégico. Mas há 13 anos eu ainda estou fazendo uma transição, à frente do Customer Service da Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, então assim, vamos vender o jabá, né? Então a gente está falando lá de Ray-Ban, de Oakley, de Prada, de Miu Miu, de Vogue, de Persol, de Varilux, de Crisal, de Kodak e por aí vai. Nosso portfólio é grande, isso falando só de produtos. E aí, quando a gente vai para o nosso varejo, a gente está falando de Óticas Carol, a gente está falando de Grand Vision, a gente está falando de Sunglass Hut, estamos falando de Oakley Stores, das lojas da Oakley e também das lojas da Ray-Ban. Então, todo esse universo. E eu estava à frente do Customer Service, atendendo toda a América Latina,
como responsável por todo esse grupo em todos os tipos de clientes. Que essa era uma das grandes dinâmicas, né? Como é que a gente faz esse mix entre a jornada do nosso cliente, porque a ótica é o nosso cliente, e do nosso consumidor, que somos nós, usuários, né? E como é que a gente fazia essa dinâmica? E ao longo dessa carreira a gente vai transitando. Puxa, vamos aproveitando oportunidades. Conquistei alguns prêmios, conquistei mais do que prêmios, muitos amigos ao longo desses anos. E eu recebi o convite de passar a liderar a nossa rede de franquias aqui no Brasil. Então, todas as franquias de Carol, de Grand Vision, de Sunglass Hut. Parabéns. Então, super obrigada. Estou super empolgada, recente, estou chegando agora. E a franquia são 3 multiplicado por 500. É um baita de um orgulho. A gente tem as nossas bandeiras de varejo aqui no Brasil. Estar à frente é a oportunidade. Primeiro, e eu acho que isso vale para todo mundo que é de CX, cara, de transitar de uma área de CX para o business, para estar no front office. Ali do business, mas também de tudo aquilo que a gente constrói, de relacionamento, tudo aquilo que a gente constrói, que a gente fala, puxa, isso aqui é importante, como é que a gente está lidando com pessoas, como é que a gente faz essa transição para lidar agora com os meus parceiros, com os nossos franqueados, né? Então, como é que a gente lida? E esse é o meu grande desafio, estou super feliz de absorver esse novo desafio, receber um convite de sentar nessa cadeira e poder contribuir. E poder sentar ao lado do franqueado e apoiar ele. Aí eu tenho um time, né? Não sou sozinho, mas são muitos franqueados. Então, com o meu time, apoiar esses franqueados nessa construção cada vez mais de solidificação, de crescimento. A Carol a gente estava comentando aqui, é a 9ª maior franquia aqui do Brasil e a gente é motivo de orgulho e a gente quer continuar crescendo nessa história. E trazendo muito relacionamento, né? O quanto a gente pode estreitar o relacionamento enquanto franqueadora e franqueados, mas também lá na ponta, o meu consumidor final. Então, é esse. Como é que eu levo tudo que eu tenho de melhor? Se a gente fala de experiência, eu estou falando daquele uau na ponta. Você está carregando todo um... Né, exato. Não, e aí é muito legal, porque aí você vai fazer um paralelo que assim, como é que eu capacito o meu time lá da loja? Porque no final, quem vai promover o sexo sou eu que estou lá no escritório. Ele que está na ponta. É o meu time lá da ponta. Vai ser mentalidade ponta. Complementar, né? Exato. Tá aqui. É muito legal. E você vai olhar essa jornada. Eu trabalhava no pós-venda, então como customer trabalhava. Eu ainda estou. Meu time de sexo, que você ainda é nossa, não é? Eu ainda estou como sexo. Mas como é que agora a gente faz essa dinâmica de promover essa jornada tão importante? Exato, cara, é sensacional. Eu ter o produto certo, na loja certa, para o consumidor certo, com um time super capacitado, as marcas, a gente tem mais de 30 marcas de armações, mais de 10 marcas de lentes no mercado brasileiro, em que nós somos proprietários ou nós somos licenciados globalmente. Então, como é que a gente faz isso de uma forma encantadora? Então, acaba que agora a gente potencializa a oportunidade de encantar todos esses nossos consumidores. Tá vendo? E quando você vê na capa da Forbes tudo isso, você fala assim, a gente conhece, tá vendo? Eu conheço, eu assisti o podcast. Amém, a gente diz amém. Assisti o podcast, assistiu lá, tá vendo? Lá na super capa lá, tá vendo? Amém, legal, mas Michele, assim, que legal. super te agradeço. Não, e boa. Um passo de cada vez, acho que a gente tem que ir construir essa história, dar continuidade nessa história. Acho que eu gosto de ter o pé bem no chão, eu sou do planejado. Você falou do planejado, eu falei, nossa, eu planejo até os meus sábados e domingos. Essa sou eu. Então, assim, eu gosto bastante disso, mas acho que o output de tudo isso, o que eu tiro de toda essa história é, puxa, qual é o legado que a gente deixa por onde a gente passa? Então, assim, qual foi o legado que eu deixei em CX, que eu estou deixando em CX dentro desse L'Or Luxótica, o que eu deixei na Natura, o que eu deixei na Grupo, e agora qual é o legado que eu vou construir, que eu estou começando a construir nesse universo de varejo? Bem legal. Muito bom, boa. Aproveitando a deixa, para quem não assistiu, o meu TEDx foi falando sobre legado. Eu sou muito fã disso, então vai lá, pode assistir lá, TEDx Wellington, legado, vocês vão achar. Uma boa, Karina, eu super feliz porque a gente já admira, enfim, já conhece a Michele dentro desse mundo. E acho que é legal que a gente tem uma admiração aqui, mas interna da companhia, as pessoas também têm essa admiração para poder... porque a gente sabe que a gente viveu, né? A gente sabe bem,
que nem sempre o mercado te admira muito, mas a tua companhia interna não valoriza isso, né? E eu conheci grandes profissionais que normalmente os caras saem da empresa, porque assim, mas como você saiu? Todo mundo queria você e você saiu, e é legal que o mercado admire e a própria empresa admira para não estar assumindo esse desafio, que é um baita desafio, né? Muito bom. Então assim, indo pro fechamento, Sabrina, vou esticar um pouquinho só porque tá muito bom o papo, só vou fazer mais uma pergunta pro fechamento, hein? Ela que manda na gente, tá, gente? Essa super produção. A gente vai fazer o seguinte, queria que os três me respondessem aí quando você falou do Serafim, putz, que eu sou super fã, abraço Serafim. E ele falou uma vez aqui sobre, você lembra, sobre de fazer coisas excepcionais. Ele falou do presente, que gostava de dar presente, seja ele sozinho ou juntar grupos para ser algum presente que a pessoa não esqueça nunca. Você vai dar uma blusa, vai dar um... Não, calma, vamos juntar a gente aqui, vamos dar um negócio que a pessoa não vai esquecer nunca mais. Legal. Então ele deu um exemplo de coisas excepcionais. Vocês tiveram diversas coisas excepcionais na vida de vocês, com certeza. Mas eu queria perguntar a vocês três o seguinte, qual foi a última coisa excepcional que você fez, né, que você participou? Que você fez, que você... Mas de qualquer coisa. Porque eu gosto... depois desse dia me provocou muito assim... Pô, a gente deveria fazer coisas excepcionais toda semana, todo mês. E que coisas... Pode ser coisas simples. Que você não acha, mas aquela que daqui a 30, 50 anos, 60 anos eu vou lembrar daquele momento. Qual foi a última coisa excepcional que você fez que... Daqui a uns 50 anos lá com o neto, debaixo da árvore, tocando a viola, ou cantando... ou tentando jogar vôlei, que vocês vão lembrar. A última. Agora sim, quem vai primeiro? Cara, eu tenho certeza que o D-Blacks faz coisa excepcional todo santo dia. Todo santo dia. Ouvi-lo aqui pra me inspirar. Nessas horas vai ser primeiro, vai você. O pessoal agora vai você. Não, eu tive uma experiência maravilhosa. Tem 2 semanas, né? Não, mas você fez, né? Participou não, você fez, foi. Mas, escuta essa história que tu vai entender. Quando eu me divorciei, eu retomei minha carreira, e, enfim, foi um turbilhão, aquela coisa toda. Eu voltei pra casinha, né? Pra mim. Perfeito. E eu voltei com um sonho, que era o sonho de ter a carreira internacional andando. E era uma coisa, assim, muito distante, porque eu tinha abandonado há muitos anos. Tinham, sei lá, mais de 10 anos que eu não mexia nisso. E aí, eu conversando com a minha produtora, eu falei, será que vai? Ela vai sim, pô. Até porque ela tá trabalhando, pô, vambora, vamos voltar, né? Eu quero ir nesses países, rodar, porque eu já fui ao Japão, já fui à Rússia, enfim. Mas, especificamente na África, né, em Angola, eu desenvolvi uma carreira muito linda, assim, foi algo muito mágico quando eu fui. Os grandes artistas de lá abriam meu show, sabe? Uma coisa de eu não poder andar na rua, de as pessoas correrem atrás. Tipo, o Michael Jackson em Angola, eu vivi isso, porque eu fiz uma novela e eu era um protagonista dentro da novela negro. Então imagina a conexão que isso gerou com o povo de Angola e, poxa, até com o povo do Brasil, mas muito com Angola. Então eu estava estourando nessa novela e ao mesmo tempo com a música mais tocada no país. Imagina você vai ao país assim, mas sem consciência, tinha 23 anos, então pra mim, tipo, sabe aquela coisa assim, eu não consegui viver aquilo. Então fui algumas vezes ao país, mas sem entender isso. E aí fui convidado para voltar, mas porém, como eu fui convidado para voltar, desde que a gente falou que ia voltar, eu comecei a mover-me na simplicidade. Então, tenho contato aí e tal. Pô, aquele programa de televisão, comecei a fazer programa de televisão à distância. Então, eu aqui do Brasil, fazendo lá, e a gente começou a reconectar. Tem tudo a ver com conexão, né? Bacana. Reconectar. Então, assim, se eu posso dizer que é uma coisa excepcional, perfeito. Apesar de eu ter sido convidado, óbvio... Não, mas você plantou e voltaram isso... Eu fui plantando aos poucos em pequenas ações, conversando com artistas que eram... Tentando gravar músicas com artistas 1 ano atrás. Eu não sabia que ia acontecer esse... Eu já estava gravando com um artista e eu fui a Angola e gravei o clipe com ele, de uma música que eu, 1 ano atrás, já tinha chamado ele para convidar. Que bacana. Então, é isso.
voltar, e se eu posso deixar assim um recado, é acreditar nas coisas, mas entender também que você tem que reconectar com as coisas que você deixou lá atrás e que eram os seus sonhos, né? Não abandonar os seus sonhos antigos. Bom. E foi difícil, eu precisei da ajuda dela, que ela falou assim, vai que dá. E agora, quando aconteceu, pô, foi incrível chegar lá e, cara, sei lá quantas mil pessoas tinham lá cantando minhas músicas, tá lá no Instagram, tá, gente? Vocês verem. Cara, centenas de pessoas cantando as minhas músicas depois de muitos anos. Eu fiquei com medo de, tipo, chegar lá e não rolar. E cara, aconteceu. Que legal. Mas aí, assim, quando você é do bem, traz o bem e pensa as coisas positivas, vamos reconectar, o universo conecta também. Né? Tem muito isso. Né? Cara, Total. Boa. Bem legal, Total. bem legal. Cara, é difícil, assim, pensar em coisas excepcionais quando você tem um pensamento e um modo de vida muito simples. Então, você acaba dando valor a coisas que são muito pequenas, né? Muito importantes, mas muito pequenas. Pessoalmente falando, assim, eu tenho uma paixão, assim, como eu posso explicar? Eu tenho uma vontade e uma relação espetacular com minhas filhas. Espetacular, minhas filhas não moram comigo, elas moram com a mãe, então todas numa fase de pré-vestibular. Então tem muita tensão, né, uma pressão absurda e uma pressão para passar aquele negócio, para entrar na universidade. A própria escola, a sociedade como um todo acabam deixando elas muito tensas em relação a esse momento. E a gente tem sempre encontros muito leves, muito produtivos e onde o assunto menos falado, né, é o assunto que está relacionado a isso do dia a dia que elas vivem, né? Engraçado porque minhas filhas, eu conversando com elas, a gente fala absolutamente de tudo, de assuntos que são realmente polêmicos, alguns tabus, a gente tem muita liberdade para conversar. E eu me divorciei da mãe delas já tem 5 anos. E elas chegaram recentemente para mim e falaram que a relação que nós temos hoje é melhor do que a relação que nós tínhamos na época que eu tinha essa convivência, que era uma convivência diária, né? Perfeito. Então, eu me pauto muito nessa simplicidade, no como você consegue influenciar ou não positivamente as pessoas, principalmente aquelas que estão ali. Você tem uma preocupação muito grande com o que vai acontecer e como vai ser a vida delas, né? E com pouca pressão e muito, né, como é que eu faço, como é que eu estabeleço aqui um tipo de convívio que tira elas daquilo que elas já estão tendo todos os dias, né? Todos os dias. Perfeito, legal. E profissionalmente, cara, o Wellington até sabe essa história, eu tive uma bela aventura recentemente, alguns meses atrás, no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, né? Quando a gente foi fazer uma virada de marca de uma operação que nós havíamos comprado lá e a gente precisava fazer toda uma transição. A marca X deixava de existir no dia seguinte e eu sou um cara de sola de sapato, suor da camisa, né? Gosto menos do escritório do que gosto da ponta. Gosto muito da ponta. E a gente fez um desbravamento ali no Mato Grosso. Como vocês sabem, não tem muita opção. Imagina, vocês sabem, não tem muita opção aérea. Né? E a gente chegou a rodar algo em torno de 4.600 quilômetros em uma semana. Inauguramos em 5 dias. Inauguramos 9 lojas nesses 5 dias. Chão. E muito chão, muita estrada de chão. Loja onde não tinha nem asfalto. Não, eu acredito, cara. E assim, cara, e o mais legal disso tudo é que a gente começa a perceber, né, algumas coisas que a gente não sabe que existe ou que a gente não enxerga quando a gente está sentado no ar-condicionado, por exemplo, aqui na Consolação. Né? Esse Brasilzão aí dentro, tudo isso que a gente tem aí é muito rico. Incrível. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de cultura, muito. De valores. Sim. Cara, um dos grandes aprendizados que eu tive, mas dos grandes aprendizados que eu tive na minha carreira toda foi poder conviver com pessoas que eu achei que não ia conviver nunca, na ponta, em cidades extremamente pequenas populacionalmente falando, mas de gente com muita fibra, gente com muita garra, gente com muito afim de fazer acontecer, muita gente empreendedora, muita gente com visão mesmo de business e de negócio, mesmo não tendo as melhores condições de formação e estudo.
Então, assim, é muito, muito, muito rico. E essa experiência que eu tive, e estava muito bem acompanhado de um time fantástico que eu trabalhei junto, assim, foi uma das coisas mais enriquecedoras na minha carreira nos últimos tempos, sabe? Você poder viver tantas cidades, tantas pessoas, e quando a gente fala de cidade, você vai fazer uma virada de marca, né? Tem todo o brand, a gente está falando de ação de guerrilha, né? É coisa ali local. Então, é contato mesmo. A pessoa tá ali no... É contato, é no front. Cara, isso é muito, muito massa. Então, eu acho que esse também, profissionalmente, foi um dos grandes aprendizados. Muito possível com o time que eu tinha lá comigo. Um abraço para eles todos. Vou citar, né, que é muita gente, mas muito por conta disso. E foi uma experiência, assim... sensacional. Mais do que profissional, leva pra vida. Leva pra vida. Leva pra vida. Legal que tem muito várias coisas que ele fala assim, cara, parece muito com a minha vida. Tem muito a ver. Porque eu lembro de eu ir pra Mato Grosso ficando 8 horas dentro do carro pra chegar no show, cara. Cara, a gente... 8 horas dentro do mesmo estado, cara. Não, e um estado muito voltado para agronegócio. Então, assim... As estradas ainda não estão nas melhores condições de infraestrutura, então muita carreta, se demora muito tempo. Tem muita estrada ainda de chão. Tem estradas de fazendas que você vai, né? Grandes fazendas produtoras são melhores do que as BRs. Né? E você acaba tendo esse tipo de contato com um pessoal que vive uma realidade muito distinta da sua, cara. E só conhece o Brasil, a gente fala muito, só conhece o Brasil quem sai das capitais. Exatamente, aprende muito. Isso foi bem legal. Muito massa. É massa, né? Ouvir essas histórias, né? Tão gostoso, né? É inspirador. É inspirador, muito. Né? Eu estava aqui pensando, né? Puxa, a gente faz tanta coisa, né? E se eu olho pro âmbito profissional, duas coisas que eu queria destacar. Algo que somou para minha vida, e assim, eu jamais vou esquecer, e a gente... Eu lido com óculos há 13 anos, eu lido com acuidade visual, né? Com cuidado visual há 13 anos, né? E nós temos dentro da empresa uma fundação, a Fundação OneSight, que a gente faz clínicas ao redor do mundo. E eu tive a oportunidade de participar dessas clínicas. Uma delas foi aqui em Pernambuco, no Pernambuco, e a gente foi fazer essa clínica. E lá tinham pessoas... Vai uma equipe antes, faz uma triagem, até porque a gente vai depois e a gente vai com médicos, a gente vai com todo o aparato. A gente faz o atendimento, produz as lentes, dá o óculos, toda uma sequência, assim, uma batida. E é um sistema de voluntariado, né? Então, até aí, estou participando. Como é que a gente toma o protagonismo dessa história, né? Eu tô lá, eu estava na triagem número 1. Minha formação é nada médica. Eu estava na triagem número 1. Chega uma avó, nunca vou me esquecer, e ela fala assim, a minha neta, tinha ali seus 6, 7 anos, ela não tá dentro do grupo que vai ser atendido. Mas a minha neta, ela tem um problema grave de visão, para ela ir para a escola, ela tem que ficar colada no quadro, na lousa. E é o apelido dela, as crianças chamam ela de ceguinha. Cara, aquilo tocou a minha alma. Eu falei, não é possível. Ela vou eu tentar, né, conseguir colocar lá. Moral da história. Gente, eu consegui. Sabe qual é a maior lição de vida? A hora que eu coloquei, porque aí eu tive a oportunidade, meio que eu apadrinhei a menina, de colocar o óculos nela. A diferença que fez, né, pra ela. O sorriso dela é propósito. Não, pode ter certeza que foi mais pra mim do que pra ela no final. Porque assim, é propósito de vida. É pra isso que eu tô. Muito legal. É propósito. É propósito, é muito mais daquilo. Isso foi, assim, algo que somou na minha vida. E o mais legal, assim, eu não consegui resolver. Eu estava ali naquele momento que ela colocou... Porque assim, legal, consegui resolvi, mas depois você não... Não, eu estava naquele momento. E você colocar o óculos nela e ela abriu o... Gente, às vezes a gente vê vídeo de YouTube e a criancinha... É aquilo. Você dá cor para a vida da pessoa, você dá vida para a pessoa, né? Então, aquilo foi muito impactante na minha vida. Mas, numa amplitude um pouco menor, queria compartilhar que, às vezes, a gente está às vezes não. A nossa vida, ela está muito corrida. E os dias estão se encurtando. É um fato. Verdade. As 24 horas continuam sendo 24 horas, mas a gente quer que elas sejam 48. Achando que não é mais não. A gente quer que elas sejam 48, né? E eu acho que a gente precisa ter sensibilidade de olhar quem está ao nosso redor. E no ano passado, esse foi no ambiente profissional, no meio de uma implantação, num go live de um novo sistema, a minha equipe de liderança estava fervendo.
eu tenho equipes espalhadas aqui no Brasil, e eu tenho aqui interior de São Paulo, tenho Rio e tenho São Paulo, aqui na capital. E aí eu estava conversando com eles, eu falei, senti um problema. E eu com a agenda lotada. Eu caí todas as reuniões, liguei para minha menina de RH, a minha HRBP, e falei, cara, eu preciso fazer algo amanhã. Eu não sei se vai ser pela empresa, se eu vou fazer do meu bolso. Eu quero uma ação diferente. Então, já considera que eu quero... Me ajuda reservando uma sala para mim, eu preciso de uma sala. Eu vou fazer um almoço diferente, eu vou levar sorvete diferente. E aí ela pegou e falou assim, Mi, e se a gente trouxesse uma massagista? Eu falei, fechou. Depois eu vejo se eu vou reembolsar. É aqui, é comigo, é a minha equipe. E eu parei todo mundo sem avisar nada e falei, então, agora a gente vai almoçar junto. E aí, literalmente, assim, não foi comida. Você está vegano, mas foi... Cara, vai ser hambúrguer. A gente vai fazer... Tem que ser diferente do dia a dia. Uhum. A gente vai fazer hambúrguer, todo mundo junto. E assim, cara, desconecta. Aqui é o momento, a gente não vai falar de... O sistema tá dando pau, não sei o quê. A gente vai falar de olho no olho, de pessoa. Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua casa? Como é que tá, sabe, a tua família? E a gente foi falar aquilo. Sabe o que é você recarregar a bateria? Eu fico arrepiada, assim, eu fico emocionada, porque eu falei assim, cara... E foi de um dia para o outro. E a gente olha para a nossa agenda, e o Wellington trouxe... A nossa agenda, ela tá ali, a gente tá socando coisa. Só que a gente precisa ter a sensibilidade de olhar ao nosso redor. Perfeito. Porque às vezes não somos só nós. A gente tá aqui na adrenalina, tá indo. Mas como é que tá a pessoa que me acompanha aqui? Como é que tá a minha ajudante lá de casa? Como é o olho no olho. Então, isso para mim foi algo assim que incrível, me impactou muito. E não, impactou com certeza eles, porque também. Eu tenho absoluta certeza que eles começaram a... Putz, cara, eu tô fazendo isso com o meu time? Com quem tá embaixo? Será que eu tô acompanhando também, tô fazendo isso? Porque acaba depois virando uma corrente bem. Quando você impacta a pessoa bem, eu tenho absoluta certeza que isso vai tocar a vida dela e vai virar essa corrente de alguma forma. E aí eu não posso deixar de falar da minha filha. Eu tenho 2 filhos, eu não posso falar que esse final de semana eu peguei e fui para um ecoturismo. A gente foi fazer aventuras radicais com as crianças sem celular, sem nada. Caramba. Cara, nos dias atuais, pegar um feriado, eu, meu marido, Juju e Matheus, e a Meg, minha cachorra, fomos os 4 para o interior de São Paulo. E aí a gente foi fazer... Mas foi a primeira vez que faz esse tipo de... Não, a gente já tinha feito, mas assim, de desconectar celular, não pegava celular no lugar, nem o sinal, nada. Melhor ainda. No momento você fala nem assim... cede a tentação. Exato, porque senão você cede. E aí você ficava ainda. assim, cara, é sensacional. E aí você fala assim, tá numa ação tão pedida de dica, você faz... Pois é. Mas essa é intencional. Você falou de filha, eu falei, não, nossa. Mas não é não, sabe? Porque todo mundo sabe, enfim, e o The Black conhece bem lá o quanto eu sou ligado a meus filhos, então tem vários exemplos sensacionais, mas sabe, agora que você estava falando, lembrei um recente, porque eu sempre fui muito de... Putz, cara, eu quero ser líder na rua, em casa, eu quero delegar, não fazer nada. Mas, putz, cara, o tema de escola, eu assim, gente, não vou falar certo e errado, eu sou assim, eu quero que meus filhos aprendam. Eu brinco até vezes, eu não tô preocupado se você tira 10. 10 vai ser teu funcionário. Mas assim, eu quero que vocês estudem e aprendam, mas sempre deleguei, deixei ele jogando, coisa e tal, dá autonomia, resolve. Mas só que ninguém resolve, ninguém estudava, né? Aí eu falei, cara, não vou dar moda dessa vez, não. Eu peguei agora essas últimas 2 semanas, o maiorzinho tava em prova e o menorzinho, eu falei, tá bom. Vou aqui agora parar meu tempo, vou separar um tempo e vocês vão estudar comigo. Porque assim, eu delegava, né? Não vão estudar comigo. Não, 2 horas aqui, vamos embora. Faz isso aqui, vamos fazer isso daqui a pouco. Sempre ia lá ver jogo do... Teve um dia que era jogo do Flamengo, mas o maior tinha uma prova. Não vou, essa vez ver o jogo com eles. E o que foi legal? E o menorzinho, cheio de coisa para não fazer no livro. Não, vamos fazer junto, vamos fazer esse desenho. Não, agora tá muito pesado, mais tarde volta para poder estudar. Teve até um lance que depois a mãe falou, não, estudar comigo. Não, eu quero estudar com o papai. E aí o que aconteceu agora, essa semana recebendo, porque o que aconteceu no ano passado? O meu filho maior, cara, eu descobri as notas, sei lá como, quando eu brigava, eu falei, me dá aqui, deixa eu acessar aqui o sistema para descobrir a nota, porque, de novo, adolescência e metodologia de ensino, tem N coisas aqui. E essa semana ele o tempo todo mandando a nota. Cara, olha só, essa aqui, dessa vez eu tirei 10. Essa aqui eu tirei, dei mole. Mas por quê? Porque eu rasurei, porque eu fiz aqui, já explicando tudo. Coisa que não tinha acontecido nunca. Legal. Por eu ter sentado essa vez, mesmo a nota que ele tirou baixa, ele fez questão de me mandar e explicar por que não fez. Então, é coisa que você vai lembrar assim, ó.
Coisa simples. Faz diferença demais. E eu tenho certeza que você já viraram aqui madrugadas, profissionalmente falando, pelo simples fato de apoiar alguém, pode ser no trabalho, Sim. que sua participação era mínima, talvez, mas que você estava lá pelo senso de time, de coletividade, né? Por que não replicar isso também nas nossas relações mais básicas, né? Eu acho esse tipo de exemplo fantástico. Fato. Tem que ter. Eu sou padrinho de uma instituição de caridade, eu não tenho filhos, né? Não tive filhos na minha história e não pretendo ter, não pretendo mais ter, porque eu entendi também que esse trabalho social é muito importante. O Wellington me ajuda bastante, né, criando várias conexões para isso, mas eu apadrinhei, estou fazendo 3 anos e, cara, a gente faz muitas ações muito legais. A última foi, agora a gente fez um congresso, né? Hoje, por acaso, é o dia da criança com... Foi ontem. Foi ontem, né? Quer dizer, quem tá ouvindo agora... Não vai dar certo, quem tá ouvindo agora foi no dia 2 de abril. De autismo, né? De autismo, a gente fez um congresso para as mães, para trazer qualidade de vida para elas. E na semana passada eu fiz uma visita de Páscoa, né? A gente foi distribuir ovos e chocolate no lixão de Gramacho. Para quem não sabe, é tipo uma área que é um lixão, mas moram pessoas lá. E assim, é muito pesado, assim, a quantidade de mosca, são condições subhumanas e que a gente não precisa ir para outro país para ver. País a gente fala, não tá aqui, do lado. Pertinho. Só pegar o carro e ir. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente faz com muitas crianças, faz com muito amor e que a gente chama, eu sempre busco falar, já que deu essa abertura, né? Claro. Que é a Fazer o Bem Nos Faz Bem, é só seguir lá, @Fazer o Bem Nos Faz Bem, que é essa instituição, a gente faz muita coisa legal lá. É bacana e que demais. Você tá sempre ajudando mesmo. Bacana demais. Legal. Show de bola. Então, assim, pra gente fechar, primeiro, assim, eu queria de novo, agradecer demais vocês por esse momento inspirador, esse momento. Eu sempre falo que eu saio daqui uma outra pessoa. Eu falo que, assim, esse ano o podcast me proporcionou ser uma outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Outra de aprendizado, de conhecimento. Acho que todas as histórias... Aprende muito, né? Não, eu como pessoa e como profissional também de coisa, sou uma outra pessoa com certeza esse ano. E cada vez que eu venho aqui, que eu participo, eu saio daqui, uma outra pessoa, tem uma amiga nossa que o pai dela falou, e até usei num dos palestras, que você tem que aprender algo novo todos os dias, né? Aninha, beijo. E toda vez que eu venho pra cá, eu aprendo uma coisa nova. Eu sempre... Assim, sabe aquela coisa de dentro, fala assim... Putz, cara, olha isso, você se transforma. Então, obrigado por vocês terem proporcionado isso e tenho absoluta certeza que quem está assistindo também foi um dia incrível. E aí, pro encerramento, agradecer vocês, agradecer também os apoiadores. Olha o nível de conhecimento, olha o nível de inspirações que vocês levaram para todo mundo. Então, Bidu, Cliente SA, Target, Uso Digital, Robson, as Cliente SA, o Junô, já te falei, ConnectX e... Podspace, que está fazendo tudo isso aqui pra gente. E DevMedia, eu não tinha falado de DevMedia no início, tá? Em DevMedia, hoje, uma das maiores plataformas de formação de programadores, a gente tá fazendo um trabalho social bacana. O The Black foi lá conhecer de pessoas que não estão fora do mercado de trabalho, você conseguir formar pessoas para entrar nesse mercado de trabalho de tecnologia que é tão amplo. Então, obrigado, DevMedia. Então, você viu aqui o que vocês proporcionaram para todos eles, né? Bacana. Então, o que eu queria para fechar é o seguinte... rodada de arroba. Então, quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como é que seguem. Vou fazer o seguinte, vamos fazer do Lucas ou da Michelle, da Mia com o Lucas. Rodada de arroba, uma frase final para quem está nos assistindo. Não, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente, pessoal. Vou fazer uma diferente. Deixa eu começar pelo Vinícius, porque ele vai ser 2 fechamentos dele, ó. Porque a gente quer fazer o segundo e quer fazer um fechamento com música também. Vamos fazer. Mas assim, rodada de arroba, quem quer seguir rede social, quiser falar alguma outra coisa da empresa, enfim, beleza? E queria que você deixasse uma frase, uma orientação, uma dica final para quem tá nos assistindo. Mas, mais uma vez, cara, super obrigado por você ter topado, veio pra cá. Não, calma aí, você consegue uma agenda e tá tentando trazer. O Lucas também que tava fora, né? Enfim, a Mia a gente já vinha tentando também algumas vezes, mas agora a gente conseguiu encaixar, então super obrigado, cara. Foi bom demais. Gratidão. Então manda aí primeiro. Rodada de arroba, manda uma dica, uma frase final e depois Vamos lá. O meu arroba é Vinícius, com U,
de Black, né? Em quase todas as redes sociais eu tô aí e é muito fácil me achar. Vinícius de Black no Spotify, tá só como de Black, que é a rede mais importante para quem é música, se gosta de música. Então bota D_Black que você vai me encontrar e as músicas todas. E eu quero deixar aqui a mensagem que eu vou cantar daqui a pouco, que é relaxar, gente, porque é o que a gente acabou concluindo aqui, os momentos em que a gente baixa, né? A gente deixa o celular um pouquinho de lado, a gente se conecta com a terra, como ele falou, a gente se conecta com a gente, com as pessoas que a gente ama, que estão ali do nosso lado, isso reenergiza a gente e a gente pode voltar a trabalhar e oferecer coisas boas para as pessoas. Ótimo ponto. Legal. Boa, obrigado, meu amigo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Legal. E aí, Lucão? Obrigado, irmão. Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo aprendizado. Foi muito, muito especial mesmo. Eu sempre, você fala que fica diferente toda vez que você é daqui, eu como espectador sempre aprendo muito, mas confesso que aqui ao vivo você está potencializado. Então agradeço demais por vocês. Eu tenho lá no LinkedIn Lucas Ledra, acho que não tem muitos, então fica fácil de achar. Eu não costumo ter frases assim muito, muito prontas, não, mas se tem alguma dica, né, se serve para alguém, eu gosto de falar que eu vi o Lapper esses dias, né, falando de você procurar a diversão também no caminho, que eu acho super importante, mas valorize muito no caminho as relações que você constrói, né, o respeito pelas pessoas, o respeito pela pessoa, não é pelo cargo, não é pela função, não é pelo nível hierárquico, é por aquilo que você conheceu, por aquilo que você estabeleceu de conexão. Eu garanto para você que isso vai ser valoroso, muito valoroso para você, e eu não estou falando de valor financeiro, não, estou falando realmente do quanto isso vai te fazer bem ao longo da sua trajetória. Por sorte, todos nós aqui temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas que a gente conhece há muitos e muitos anos. Você falou de sua produtora, eu contei a história agora do André aqui, do Martinez, e isso é muito, muito legal, porque se você não teve ali uma conexão bem estabelecida, se você não teve o respeito pela pessoa, dificilmente num retorno desse você vai conseguir ser tão positivo, né, quando você reencontrar eventualmente. Então, vou tentar fazer isso aqui agora com as pessoas que eu conheci aqui. O Wellington já tem uns longos anos aqui de conexão. Michele, obrigado. De Black, obrigado. As meninas aqui. Também. Poxa, sensacional. Demais. Desculpe uns erros aqui. A gente vai tentar aprender e valeu demais, velho. Valeu demais mesmo. Não, que agradeço, foi incrível. E obrigado. Gratidão super pela sua paciência, pela parceria de sempre. De verdade, é um prazer estar aqui. Gente, obrigada por vocês. Meu debut aqui do lado do Wellington. Obrigada pela parceria. Sem sombra de dúvida, a gente sai melhor do que a gente entrou, mais conectados, aprendendo um pouquinho com a história de vocês. É sempre um privilégio, né, da gente poder ouvir as conexões e tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É verdade. E é só o começo. Tem muita coisa ainda por vir. Né? Bom ponto. É só o começo, tem muita coisa por vir. Bom. Você falou no início, e aí você estava falando da frase, eu fiquei pensando aqui. No início você falou assim, eu gosto de gente. Gosto. E a frase que eu vou deixar não é minha, mas eu aprendi quando eu estava na Whirlpool. Alguns poucos anos atrás. Mas diz assim, seja gente que gosta de gente. É isso aí. Boa, perfeito, ótima. Então, assim, gente, super, super obrigado. Acho que aqui foi um dia de aprendizado. Putz. Nossa, é tanta coisa falando de conectar, de falar. E eu já ouvi aqui algumas vezes e volto a repetir. Quando você estiver com as pessoas, esteja com as pessoas. Se alguma pessoa te pedir uma ajuda, ajude da melhor forma possível. Pode ser a pessoa te pediu na rua, qual é o número? Putz, você tá aí, qual é o melhor lugar? Cuidado com essa calçada, cuidado pro lado de cá. Não simplesmente, pra lá. Assim, faça de uma forma diferente, que com certeza você vai deixar uma marca na vida daquelas pessoas. Isso. Então, assim, deixem marca na vida das pessoas, daquelas pessoas que passarem por vocês, por mais simples que seja. Então, acho que isso tem uma frase também que eu gosto e eu, para lembrar créditos, me desculpe, mas que você tem que ser humilde para aprender, mas quando você estiver no topo, você tem que ser generoso para compartilhar, para ensinar. Então, sabe aquela coisa simples de a pessoa te pedir uma ajuda, você não pegou, respondeu e tchau. Ou então você tá com a pessoa, tá conversando e
tô lá longe. Ok, você precisa resolver alguma coisa? Pô, desculpa, deixa eu só resolver. Larguei um pouquinho, agora deixa eu voltar a dar atenção. Porque eu acho que não é... você faz sempre... Não, a gente erra, mas se a gente tiver esse mapa mental, de vez em quando você escorregar, você lembra... Calma aí, deixa eu lembrei, deixa eu posso corrigir na hora, não preciso... não fiz. Então, realmente, estejam conectados com as pessoas, mas de verdade. Obrigado, super obrigado. E pra gente fechar com chave de ouro... Com música de ouro, né? Com chave de ouro, com outras músicas. Espero que vocês tenham curtido muito. Então agora, ó, fechando com... Vamos fechar com um chá. Que é o chá de camomila. O nome dessa música é Camomila. E eu vou ensinar pra vocês participarem, tá? Boa, vamos lá. É bem fácil. Eu falo assim, ó. Camomilas faz hey, tá? Vamos lá. Camomila, hey, camomila, hey, camomila, hey, camomila, hey. E aí o refrão fala assim, ó. Hoje eu quero um chá de quê? Camomila. Lá, vocês já pegaram, viu? Olha lá, vocês são inteligentes. Vambora. Linda flor, pequena margarida, que traz paz e me adoça a vida. Fica bom com um pouco de hortelã. Eu ponho incenso pra queimar, eu coloco os pés no chão e pra completar vou ouvir o Djavan. Hoje eu quero um chá de quê? De camomila, só pra relaxar e aproveitar o bom da vida. Hoje eu quero um chá de quê? De camomila, só pra relaxar e aproveitar o bom da vida. Camomila, hey, camomila, hey, camomila, Hey, camomila, camomila, hey, camomila, hey. camomila, Ei! camomila. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido bastante e até o próximo episódio. Valeu, tchau, galera. Valeu.